Capítulo 211. Capítulo 211. Um novo começo na escola do elemento. O rugido de Raventi estava no ouvido de cada arcanista. Eles ficaram totalmente chocados, juntamente com sentimentos bastante contraditórios. Mesmo os 4 membros do Conselho de Revisão da Arcana não foram exceção. A descoberta da tabela periódica dos elementos mostrou que a descoberta de novos elementos não era mais cega e dispersa ou, como muitos descrevem, como um gato cego esbarrando em um rato morto, mas algo que tinha orientação teórica. A partir de agora, havia uma maneira de prosseguir no estudo para encontrar novos elementos, explorar o mundo, encontrar leis entre os fenômenos e usar as leis para explicar outros fenômenos. Esse era o espírito dos arcanos. Lucien Evans X. Lucien Evans X está aqui. A voz excitada mas nervosa de um homem ressoou, e depois mais uma vez, desta vez mais alta, mas ainda com certo controle. Gaston e Larry, tão chocados com a descoberta, não perceberam que o jovem que conheceram antes do início da conferência era o próprio autor deste artigo até agora. Ninguém podia acreditar que esta grande descoberta era de um arcanista de nível 1, feiticeiro do primeiro círculo. Na plataforma, Leandro, que estava parado não muito longe de Raventi, sentiu-se subitamente tonto no jantar, com a cabeça zumbindo. Todas as pessoas presentes se viraram para olhar na direção de onde vinha a voz. Foi Lazar quem levantou a mão e respondeu às perguntas de Raventi, e agora, ele parecia bastante animado. Lazar ficou profundamente chocado. Cada vez que Raventi anunciava o resultado de um experimento, seu coração parava de bater. E quando Lazar ouviu aquele nome familiar, ele foi totalmente incapaz de acreditar em seus ouvidos, pois embora soubesse que seu amigo Lucien Evans era bastante inteligente, ele não tinha ideia de como Lucien poderia apresentar a tabela periódica e fazer essa previsão como se tivesse já visto o novo elemento antes, com seus próprios olhos. Atrás de Lazar, Lucien fechou os olhos. Quando soube que seu trabalho estava certo sobre o peso atômico do novo elemento, Lucien soube que todo o seu trabalho árduo valeu a pena. Com certeza Lucien se sentiu bastante animado e, no fundo de sua mente, ele estava louco de alegria. Enquanto isso, embora Lucien estivesse relativamente confiante, ele também se sentiu muito sortudo ao celebrar em seu coração que esse novo elemento não era algum isótopo estranho, ou seu papel não seria considerado valioso tão rápido. E se esse fosse o caso, este jornal lhe traria mais problemas do que reputação, já que a maioria dos arcanistas que eram considerados cegamente arrogantes com seus trabalhos anteriores teriam muita dificuldade em publicar seus próximos trabalhos e, naquele momento, talvez o anel do prêmio Olmcrown seria a última proteção de Lucien. Desde que o papel estava terminado, Lucien continuou se sentindo bastante nervoso. Finalmente, o experimento de Raventi provou que ele estava certo. Ninguém imaginaria que encontrar a lei fosse muito difícil, no entanto, muitos não conseguiriam realmente manter o esforço se não valesse a pena em um período de tempo relativamente curto. Raventi, Timothy e outros arcanistas viram o jovem de pé ao lado de Lazar. Vestindo laço preto e casaco longo trespassado, Lucien parecia bonito e elegante, e seus olhos negros pareciam ser bastante profundos. Você é Lucien Evans X? Raventi não podia acreditar que ele era tão jovem. Foi o mesmo com outros arcanistas presentes. Com exceção de Gaston, Larry e alguns outros feiticeiros que já o tinham visto, o resto das pessoas achava que esse autor apenas de nível júnior deveria ter pelo menos muitos anos de experiência no estudo de elementos. No entanto, isso não era verdade. Lucien tentou manter a calma e sorriu. Sim, Sr. Raventi. Apertando os olhos um pouco, Raventi secretamente usou uma magia e leu as informações do distintivo arcano de Lucien. Então ele acenou para Lucien. Evans, venha aqui. Acho que seu trabalho deve ser o último e melhor jogo da conferência de hoje. O grande significado do seu papel é claro para todos os arcanistas presentes, e usar até mesmo uma única palavra para explicá-lo é uma perda de tempo. Esta conferência será lembrada pela história por causa de seu trabalho. Antes disso, Sr. Raventi. Gaston levantou-se. Preciso me desculpar por minha negligência quando revi este artigo. Então, eu gostaria de fazer uma petição ao Conselho junto com o Sr. Overey para uma reavaliação deste artigo, para que Evans pudesse ganhar toda a reputação, elogios, créditos arcanos e pontos que ele realmente merece. Overey também se levantou e assentiu. Gaston e Overey não eram estúpidos. Depois de ver os experimentos de Raventi, eles rapidamente conversaram e tomaram essa decisão. Por um lado, eles precisavam se responsabilizar pelo erro que seus alunos cometeram, já que foram seus alunos que ignoraram este papel, e por outro lado, eles não deixariam seus inimigos a qualquer momento para tirar proveito disso e, assim, expulsá-los do tabuleiro.
Agora eles se faziam parecer bastante justos e humildes. Lucien respirou fundo e começou a caminhar pela plateia em direção à plataforma. Ninguém tem certeza de quem começou, mas muitos arcanistas se levantaram um por um para mostrar seu respeito a Lucien de ambos os lados do corredor enquanto ele caminhava. Lamento profundamente ter perdido este artigo, desculpou-se Larry sinceramente. Com a mão no peito esquerdo, ele se curvou para Lucien. Timothy ajustou os óculos um pouco. Evans, se você não tivesse colocado seus experimentos de correção dos pesos atômicos no apêndice, eu poderia ter visitado você na mesma noite em que você enviou o papel ao conselho. De qualquer forma, você me ensinou uma lição, Evans. Seu trabalho e o que aconteceu com seu jornal definitivamente se tornará uma história famosa no mundo da magia. Enquanto Larry e eu seríamos dois idiotas nesta história, em contraste com sua grande realização. Timothy tinha senso de humor e era muito direto, o que meio que explicava porque ele amava tanto a magia explosiva. No entanto, em relação à aparência, Timothy parecia bastante gentil e elegante. Pelo menos meu trabalho passou na sua revisão. Lucien não teve uma má impressão deles. Quando Lucien passou por Ulisses, o último soltou um suspiro e disse ao primeiro com uma ligeira frustração em seu tom. Ainda pode haver algumas pessoas que vão duvidar de sua descoberta, Evans, mas eu acredito totalmente em sua tabela periódica. Na verdade, já estive muito perto da descoberta, mas desisti por causa dos vários pesos atômicos que não conseguia explicar. Estou restringido pelo meu próprio senso de autoridade e experiência. Lucien sorriu e acenou com a cabeça, Sr. Ulisses, sem que seu artigo discutisse a possível lei existente entre os elementos, eu não ousaria fazer uma suposição tão ousada quando estava desenvolvendo meu artigo. Nesse momento, alguém que não gostava de Leandro disse a Lucien, Sr. Evans, você está definitivamente qualificado para esta conferência. Além do Sr. Raventy e todos os membros do comitê, você é o mais qualificado. Ao ouvir isso, Leandro quis desaparecer diretamente da plataforma. Senhor Evans, seja bem-vindo. Senhor Evans, estamos ansiosos pelo seu discurso. Embora esses arcanistas não estivessem familiarizados com Lucien, depois de testemunhar o experimento e ler atentamente o artigo, todos mostraram seu respeito a esse jovem feiticeiro, o que era bastante raro. Pisando na plataforma de metal no centro do salão, Lucien primeiro se curvou para Raventy respeitosamente e depois pegou a tribuna dele. Senhor Evans, eu tenho uma pergunta. Leandro interrompeu antes de Lucien começar seu discurso. Encontrar o novo elemento é uma coincidência. Eu me pergunto se não foi você quem primeiro encontrou esse novo elemento de antemão e, depois, seguindo seus dados, descobriu essa tabela periódica. Esta parece ser a única razão pela qual sua suposição pode ser tão precisa, mas se isso for verdade, a descoberta do novo elemento não seria capaz de provar que sua tabela periódica de elementos está correta, pois você usou seus dados como base quando você desenvolveu a tabela. Alguns arcanistas na multidão assentiram levemente. Antes de responder à pergunta de Leandro, Lucien primeiro ativou o círculo mágico para a apresentação e depois explicou calmamente. Vamos primeiro ignorar o novo elemento e apenas olhar para os elementos descobertos antes de meu artigo ser publicado. Não acho que seja muito difícil ver que minha descoberta pode ser logicamente baseada nas características e dados dos elementos com os quais já estamos familiarizados. Além disso, fique à vontade para verificar meu registro de compra com o Congresso se comprei algum minério que contenha esse novo elemento. Os arcanistas presentes olharam para a mesa com cuidado, e Lucien continuou, enquanto apontava para os espaços em branco na tabela periódica dos elementos. Com o que está na mesa por causa do limite de nossos métodos de medição atuais, seus caracteres devem seguir minha previsão. Senhoras e senhores, tenho certeza de que todos vocês coletaram alguns minérios bem únicos. Por que não verificá-los novamente para ver se há algum que se encaixe na descrição do meu artigo? Tente encontrar novos elementos neles, e estou esperando seus papéis. Ou me prove que estou certo ou errado. A confiança de Lucien influenciou a maioria dos arcanistas. Eles começaram a se sentir muito animados. Quando eles estavam pensando em encerrar esta conferência mais cedo para que pudessem voltar e fazer sua pesquisa, Lucien disse a eles: na verdade, mesmo que nenhum elemento novo possa ser encontrado por um tempo, mesmo que ainda haja alguns pequenos problemas com meu tabela periódica, senhoras e senhores, devemos simplesmente ignorar essa lei periódica existente entre todos esses elementos. Olhando para a tabela periódica, que continha tantos segredos profundos do mundo, todos os arcanistas presentes caíram em silêncio. Eles tiveram que admitir que o recurso periódico realmente existia. Lucien levantou ligeiramente a cabeça e disse seriamente às pessoas:
A descoberta da característica periódica na organização dos elementos representa um novo começo na escola do elemento. Para mim, não acho que a função mais significativa da tabela seja nos levar a encontrar mais novos elementos, mas nos lembrar de dar um passo atrás e perguntar por que existe uma característica periódica entre os elementos. Esta é a pergunta que tenho me feito desde que descobri esta tabela. Ouvindo suas palavras perspicazes, o público de Lucien ficou profundamente chocado, especialmente aqueles arcanistas de alto escalão como Raventi e Gaston. Olhando para este jovem falando na plataforma, eles se lembraram da grande figura do Sr. Douglas, o presidente do Congresso de Magia, quando ele estava fazendo o discurso mais influente da história da magia. Capítulo 212 Capítulo 212 Reavaliação. Acredito que nada neste mundo é de padrão periódico sem motivo. Por que as estrelas seguem certas faixas o tempo todo? A resposta é a gravidade. Então qual é a resposta para os elementos? A voz profunda e séria de Lucien permaneceu no corredor, e sua pergunta atingiu diretamente o coração de cada arcanista. Sim, a busca interminável da verdade e a curiosidade sem fim de perguntar por que foi o principal impulso do desenvolvimento dos arcanos. Lucien não se aprofundou muito nesse assunto. Antes que os arcanistas pudessem responder a sua pergunta, Lucien deu um sorriso gentil e humilde. É claro que, como um iniciante que acabou de iniciar sua exploração nos arcanos e no sistema mágico contemporâneo, na maioria dos casos, só posso fazer perguntas, não tendo conhecimento suficiente para respondê-las. Espero que minhas perguntas possam ser úteis para todos os arcanistas que estão se esforçando para avançar nesta área. Quaisquer mudanças que ocorram no conhecimento e na compreensão do mundo devem ocorrer passo a passo. A última coisa que Lucien queria ver neste momento era os membros da vontade dos elementos tendo suas cabeças explodidas na frente dele na conferência, simplesmente porque seu discurso era muito chocante para eles lidarem. Lucien se divertiu até um pouco com o pensamento de que ele poderia derrotar seus futuros inimigos simplesmente dando-lhes um discurso. Raventi começou a aplaudir primeiro, mal-humorado como costumava ser. Desta vez disse a Lucien gentilmente. Muito raramente, vejo uma pergunta não estúpida aqui. Evans, embora seu discurso não seja longo, é o mais valioso da conferência de hoje, e isso pode se transformar em uma nova direção de pesquisa na escola de Element. Seguindo Raventi, todos os arcanistas presentes começaram a aplaudir com entusiasmo, pois esta conferência foi totalmente uma surpresa para eles. Tudo bem, Evans. Eu tenho que ir agora. Vou verificar minha coleção de minérios e espero poder fornecer mais suporte à sua tabela periódica de elementos, disse Raventi a Lucien, e então ele pegou de volta seu laboratório alquímico e saiu apressadamente do salão. Em 5 minutos, seguindo Raventi, Gaston, Overey, Timothy e Larry, quase todos os arcanistas deixaram o salão para iniciar seus experimentos, pois ninguém queria perder a grande oportunidade de ser lembrado pela história. Lazar caminhou até Lucien e disse com emoção. A principal razão pela qual esses arcanistas de alto escalão podem ter grandes conquistas deve ser sua paixão e dedicação aos arcanos e à magia. Lucien sorriu e acenou com a cabeça. Ninguém precisa ser super inteligente, mas tem que ser diligente. Alguns feiticeiros juniores, incluindo Rebecca, ainda estavam aqui e olhavam Lucien de longe com curiosidade e admiração. No entanto, eles não tiveram coragem de falar com ele. Parabéns, meu amigo. Lazar abraçou Lucien com sinceridade. Posso ver um futuro vencedor do prêmio Holmcrown em pé na minha frente. Lucien deu um tapinha no ombro de Lazar para encorajar, e então ele perguntou. A propósito, Lazar, você sabe se há algum laboratório aqui? O que você quer dizer? Perguntou Lazar confuso. Estou procurando um laboratório para continuar meus estudos. Comprei bastante minérios. Lucien esfregou o queixo. Que monstro! Você certamente é como aqueles arcanistas de alto escalão. Lazar ficou um pouco sem palavras, mas mesmo assim disse a Lucien onde ficavam os laboratórios extras. Quando Lucien saiu, Lazar murmurou para si mesmo. Lucien, eu estava prestes a comemorar um pouco com ele esta noite. Esse tipo de cara nunca seria popular entre as garotas. Ei, Lazar, você pode nos contar algumas histórias sobre o Sr. Evans? Virando-se, Lazar descobriu que Rebecca e algumas garotas bonitas estavam atrás dele esperando mais informações sobre seu charmoso e talentoso amigo, com os rostos levemente corados. Oh idiota! Lazar não pôde deixar de xingar. Quando a notícia chegou a Rogério, ele ficou puto. O que estou fazendo aqui?
Ele passou tanto tempo observando Lucien, mas não encontrou uma única pista sugerindo a possível relação entre ele e algum importante líder de nível médio da vontade dos elementos, mas agora, Lucien estava definitivamente sob sua proteção. Mais importante, apenas jogando com essas cartas, esse jovem arcanista elaborou um papel tão influente, e Rogério teve a sensação de que essa descoberta levaria ao rápido desenvolvimento da vontade do elemento. A essa altura, Rogério não se importava muito se as pessoas duvidariam de sua medida de Termeric por causa da descoberta de Lucien. Depois de fechar os olhos por um tempo para se acalmar, Rogério os abriu novamente e suspirou. Que gênio arcano! Mas isso faz sentido, ou o professor não teria esse jovem para ser seu aluno. Então ele se virou. Adol, você não precisa mais seguir Evans. Ele pode em breve estar recebendo alguma atenção dos grandes arcanistas de vez em quando, e se eles encontrarem você, estaríamos em apuros. Você sabe, a Tawai não gosta do que estamos fazendo. Adol fez algum barulho como se estivesse rindo. Fico feliz em ouvir isso. Afinal, é muito chato seguir um garotinho por aí. Ainda era de manhã cedo quando Lucien chegou ao salão principal no segundo dia. Ele não dormiu muito na noite passada, nem muitos outros arcanistas que já estavam lá. Alguma descoberta, Lucien? Assim que ele apareceu, Lazar perguntou apressadamente. Na verdade não. Lucien balançou a cabeça, eu ainda não cheguei lá. Meu poder não é suficiente para me permitir fazer muitas pesquisas em uma noite. Eu sou o mesmo. Outro arcanista se juntou à conversa. Depois de um tempo, Gaston, Overey, Larry e Timothy chegaram, e então os arcanistas encontraram seus lugares e se sentaram. Apesar do fato de Leandro realmente não querer fazer isso, ele ainda acrescentou um assento na segunda fila para Lucien. Depois de uma longa espera, os assentos de Raventi e Ulisses ainda estavam vazios. Muitos arcanistas olhavam para o portão do corredor de vez em quando, parecendo um pouco irritados. Senhor, Raventi e Ulisses podem ter ficado acordados até tarde com seus experimentos na noite passada. Gastão se levantou, tentando confortar as pessoas. Talvez possamos enviar alguém para encontrá-los. Obviamente, ninguém queria ir, pois todo o salão de repente se acalmou. Alguns arcanistas de nível júnior rapidamente deram um passo para trás com as costas contra a parede, pois sabiam o quão chateado Raventi poderia ficar se ele fosse perturbado, seja com seu experimento ou dormindo. Bem, então, Evans, que tal nos apresentar como você encontrou a lei periódica entre os elementos? Gaston mudou para Lucien. E podemos esperar pacientemente pelo SR. Raventi. Lucien assentiu, mas assim que chegou à tribuna, ouviu o rugido de Raventi. Evans, encontrei o elemento semelhante ao silício previsto em seu artigo. Raventi gritou com ele a plenos pulmões, seguido por Ulisses. Exatamente o mesmo. Peso atômico e feições. Instantaneamente, como se uma luz forte e brilhante iluminasse toda a sala de conferências, todos os arcanistas viram o futuro extremamente promissor da tabela periódica dos elementos. Após um curto período de silêncio, aplausos estrondosos tomaram conta do salão. Todos os arcanistas presentes estavam aplaudindo este jovem arcanista, e por esta grande descoberta que seria para sempre lembrada pelo mundo da magia. Todos eles estavam tão animados para testemunhar este grande momento histórico, e os aplausos não pararam até que Gaston tentou acalmá-los com seu gesto pela terceira vez. Gaston olhou em volta e olhou propositalmente para Leandro por mais um pouco. Então disse em voz alta: acredito que não há mais razão para duvidar da exatidão da tabela periódica apresentada por Lucien. Arcana Review Board vai reavaliar seu artigo, e meu comentário sobre o artigo de Lucien está pronto. Então Gaston olhou para Lucien, sorrindo. Vá em frente. Compartilhe conosco como você fez sua pesquisa e sua história com a publicação deste artigo. Tenho certeza de que todos estão curiosos. Raventi assentiu e rapidamente voltou ao seu lugar com seu aluno, Ulisses. Enquanto isso, Igna, a editora da Element, de repente ficou muito nervosa. Lucien apresentou ao público como ele verificava cuidadosamente os trabalhos anteriores, levantava questões e trabalhava com seus cartões. No final, ele chegou ao papel quando estava passando por um momento extremamente difícil com sua contribuição. Depois que meu artigo passou na revisão, eu queria chamar a atenção de mais arcanistas. Então me encorajei e visitei a sede da Arcana, mas fui rejeitado e eles comentaram que não tinham ideia de como o jornal passou na revisão. Idiotas!
Raventi ficou chateado. Eles só carregam seus cérebros quando comem. Alguns editores da Arcana estavam agora muito embaraçados, mas não podiam fazer nada diante de Raventi, que estava a apenas meio passo do Conselho Supremo. Então, eu me virei para Element. Lucien continuou. Todos os arcanistas do elemento de repente ficaram nervosos, especialmente Igna, cujas mãos tremiam e o rosto empalidecia. A Element fez uma oferta de que gostariam de publicar meu artigo, mas apenas na edição do próximo mês, disse Lucien. Ainda estúpido, mas melhor que Arcana, Raventi comentou em voz baixa. Mais de uma dúzia de feiticeiros presentes soltaram um longo suspiro juntos, e todos eles, incluindo Ravana, o editor-chefe da Element, sentiram-se gratos por Lucien. Então, depois de ser recusado pela Alchemy, a Common Arcana fez a mesma oferta de publicar o jornal no próximo mês, mas eu não concordei. Lucien pausou um pouco, então ele olhou para Igna, sorrindo. Felizmente, neste momento, meu amigo me apresentou ao SR. Igna. Todos os arcanistas se viraram para olhar para Igna. Ele estava suando e não conseguia respirar. Em seus olhos, o sorriso de Lucien era muito significativo. Já podia ver a foto em que Raventi o repreendia amargamente e loucamente. Que gentilmente me disse que a Element faria uma edição especial este mês e aceitou meu artigo. Igna estava mais do que surpresa. Com um longo suspiro de alívio, provavelmente por causa da grande mudança de humor, ele desmaiou de repente. Igna. SR. Igna. Ele ficou muito animado, com a gratidão do SR. Evans. Sim, ele não é mais jovem. Quando Igna voltou à consciência, ele ouviu Raventi gritando. Coloque o artigo de Evans no início desta edição de Element, seguido por aqueles artigos relatando descobertas de novos elementos e corrigindo os pesos atômicos. Na segunda-feira de manhã, Eric entrou no corredor do departamento administrativo do feiticeiro de bom humor. Bom dia, SR. Eric. Aqui está a última edição da Element. Cumprimentaram Cindy e Donna. Eric apertou um pouco a cartola e perguntou confuso. Mas a conferência ainda tem vários dias pela frente. Nós não temos ideia, SR. Eric. A revista acabou de chegar. Cindy entregou a última edição do Element para Eric e a capa do jornal era uma foto de mais de 60 símbolos de elementos diferentes. Por curiosidade, Eric abriu o diário bem na frente das meninas, e o sorriso em seu rosto congelou. Senhor. Érico? Cindy e Donna ligaram para ele ao perceberem a diferença no rosto do SR. Eric, mas não obtiveram resposta dele. Quando eles deram uma olhada no primeiro papel, seus lindos olhos de repente se arregalaram. O título do primeiro artigo foi A Relação Periódica entre a Natureza dos Elementos e a Previsão de Novos Elementos. Autor: Lucien Evans X, arcanista de nível 1, feiticeiro do primeiro círculo. Entre o título e o conteúdo do artigo havia um longo comentário inserido. Quanto ao grande significado do artigo, nós, editores da Element, não podemos descrevê-lo adequadamente, então citamos diretamente os comentários feitos pelo SR. Gaston e Overey, membros do Arcana Review Board. Esta é uma grande conquista na história da magia. O artigo desvenda a chocante lei existente entre elementos de inúmeros dados confusos e dispersos, e a lei, a partir de agora, orientará cada passo de nossa descoberta do mundo. Podemos prever que a tabela periódica apresentada pelo SR. Lucien Evans X se tornará a base de estudos futuros na escola do elemento, e nos levará a um novo mundo mais amplo de arcanos. Este é um grande artigo de significado significativo, que merece uma grande discussão e significa um avanço histórico. Posso mostrar meu respeito ao autor aqui primeiro. Após discussão, o conselho decidiu conceder ao SR. Lucien Evans X 300 créditos arcanos e 2.000 pontos arcanos. Capítulo 213. Capítulo 213. Argumento. Como se o tempo parasse no corredor do departamento administrativo do feiticeiro, Eric ficou perdido por alguns segundos. Eric finalmente recuperou a compostura quando alguns outros feiticeiros entraram no salão e ele começou a ler apressadamente o jornal bem na frente dele, no balcão. Ele se lembrou desse jovem, Lucien Evans X, que começou a estudar arcanos há 3 meses. Eric não podia acreditar que foi esse jovem que desenvolveu este artigo inovador. Além disso, parecia ainda mais irreal que a recompensa extremamente generosa, 300 créditos e 2.000 pontos, tivesse sido dada a um arcanista de nível 1, feiticeiro do primeiro círculo. Tanto Cindy quanto Donna também estavam ansiosas para ver por que seu amigo Lucien poderia ganhar tal recompensa. Embora Eric estivesse muito animado com a primeira metade do artigo, ele ficou confuso com os pontos de Lucien alegando que o peso atômico de alguns elementos foi medido erroneamente, e as duas meninas também.
Não era de surpreender que os dados de alguns elementos obtidos por estudos realizados há muitos anos pudessem não ser muito precisos devido ao limite das técnicas, mas eles não podiam acreditar que mesmo o peso atômico dos elementos descobertos recentemente também não estivesse correto. Afinal, esses elementos recém-descobertos foram examinados por muitos arcanistas toda vez que um novo método de medição foi lançado. Mas o Sr. Gaston e o Sr. Overey fizeram comentários parecidos elogiando o trabalho. Cindy disse para Donna: quero dizer, esse tipo de trabalho discutindo a periodicidade existente entre os elementos geralmente poderia ganhar 1 ou 2 créditos. Cindy trabalhava aqui há quase 2 anos e conhecia os padrões. Isso mesmo. Donna acenou com a cabeça. Publicar um artigo sem ter nenhuma evidência decisiva para apoiá-lo. Essa não é a prática comum da Element. Espere. Eric virou a página e viu o relatório do experimento de Lucien sobre como ele reexaminou os pesos atômicos de alguns elementos e provou que os dados anteriores estavam errados. Lendo enquanto balançava a cabeça, Eric teve que admitir que este artigo era de maior valor do que aqueles que falavam apenas sobre as suposições dos autores. No entanto, Eric ainda não conseguia entender por que 300 créditos deveriam ser dados a este artigo. As características de um novo elemento descoberto baseado na tabela periódica dos elementos, Joe Odds, arcanista de nível 4, quarto feiticeiro do círculo. Cindy não leu o artigo de Lucien tão cuidadosamente quanto Eric. Por curiosidade, ela deu uma olhada no segundo papel após o de Lucien. O que isso significa? Sr. Eric, um novo elemento descoberto? O que? Eric ficou chocado e rapidamente encontrou o papel de Odds. Depois de ler o resumo, ele agarrou ferozmente outra cópia do Element com a mão trêmula e começou a comparar o trabalho de Odds com o de Lucien. Cindy e Donna puderam ver que o rosto do Sr. Eric ficou vermelho enquanto ele lia o jornal do Sr. Odds, e as veias azuis em sua testa eram muito nítidas. Como é possível? Eric balançou a cabeça levemente. Isto não é um papel, é uma profecia. O grande valor do artigo de Lucien foi ainda endossado pela descoberta do Sr. Raventy de outro novo elemento e os artigos relatando o peso atômico corrigido de alguns elementos de Lazar e alguns outros arcanistas. Muitos autores apresentam suas suposições e pensamentos sobre por que os dados de alguns elementos foram medidos erroneamente. Voltando o diário para a página da tabela periódica, Eric olhou para a mesa por um longo tempo, sem ter ideia do que dizer. Cindy e Donna, os 2 aprendizes, não conseguiam entender o grande significado desta mesa, por isso ficaram menos chocados quando comparados a Eric. A periodicidade parece tão incrível. Cindy ainda estava bastante animada. Ele compartilha a beleza semelhante com a da Brook Equation, o poema da deusa. Donna concordou. Sim, eu me pergunto se deuses controlando tudo assim realmente existem, ou porque existe uma periodicidade tão bonita no mundo. Embora o poder da igreja tenha sido suprimido pelo Congresso de Magia, ainda era relativamente influente entre as pessoas comuns. As 2 meninas comuns, uma da família de um fazendeiro e outra de uma pequena cidade, antes de serem selecionadas como aprendizes, foram até certo ponto influenciadas pela religião. No entanto, depois de testemunhar o quão incrível e poderosa a magia poderia ser, a religião nunca mais funcionou da mesma maneira para eles. Não é de admirar que esses comentários falem tão bem deste artigo, e uma recompensa tão generosa foi dada. Eric lentamente se acalmou e soltou um suspiro, exceto pelo artigo do Sr. Brock demonstrando que a luz é um tipo de onda eletromagnética que lhe rendeu ainda mais créditos do que isso. Eu só conseguia me lembrar de muito poucos artigos nos últimos anos que podem competir com o papel de Lucien. Até mesmo o artigo do Sr. Donald apresentando que a análise do espectro pode ser usado na descoberta de novos elementos e o artigo do Senhor da Tempestade sobre ondas eletromagnéticas lhes rendeu apenas cerca de 100 créditos ou algo assim. A maioria dos arcanistas de nível sênior nunca confiou em ganhar créditos do conselho de sua atualização, e a maneira pela qual eles poderiam ganhar muito mais créditos era a citação. E era por isso que, na maioria dos casos, seu nível de arcano era menor que seu nível de magia, e apenas arcanistas realmente influentes e poderosos poderiam alcançar o equilíbrio entre seu nível de arcano e magia. Lucien. Cindy pausou um pouco e então se corrigiu. Sr. O nível de arcano de Evans agora está muito acima de seu nível de magia. Uau! Eu lembro que há apenas 8 pessoas que foram assim nos 300 anos de história do Congresso, e mais da metade deles agora são grandes arcanistas ou arquimagos lendários. Cindy agora se sentia um pouco nervosa por chamar diretamente o nome de Lucien.
Quando alguém ainda era de nível júnior, não era muito difícil para ele ganhar um nível arcano mais alto em comparação com o nível de magia da pessoa, pois de tempos em tempos, um mago de nível júnior poderia publicar alguns bons artigos, e assim ganhar alguns créditos. Mas o caso de Lucien ainda era muito raro, já que seu nível arcano agora estava muito acima de seu nível mágico. Entre as 8 pessoas, agora havia 2 grandes arcanistas e um arquimago lendário, outro morreu de doença e 2 morreram em batalha. Os 2 últimos tornaram-se medíocres depois, e agora eram como todos os outros. Os olhos cinzas de Eric olharam ao redor e finalmente pararam no papel de Lucien novamente. Agora ele é um arcanista de nível 4, e ele fez isso em menos de 3 meses. Que jovem! Demorou 30 anos para Eric se tornar um arcanista de nível 3. Então havia um sorriso imperceptível em seu rosto. Esse jovem não precisará mais colocar um X atrás do nome. Sede da Arcana, escritório do editor-chefe. Drummond, o editor-chefe da Arcana, não estava nada feliz. Parecendo um tanto sombrio, ele jogou a última edição da Element sobre a mesa. O fato de Arcana não ter aproveitado a chance de publicar o influente jornal foi humilhante para ele e também prejudicou a reputação da revista. Drummond era um arcanista de nível 7 especializado em força e astrologia. Se ele não tivesse escolhido a Arcana, ele definitivamente estaria qualificado o suficiente para ser membro do Conselho de Revisão da Arcana. Agora sua raiva estava queimando suas entranhas. Embora ele soubesse que não era realmente seu erro ter perdido este artigo, Drummond perdeu completamente a cara quando se deparou com Gaston e Overey, que zombaram dele e lhe disseram que o autor realmente veio à sede da Arcana pessoalmente para contribuir seu jornal, mas foi repreendido pela equipe aqui. Quem fez isto? Os olhos frios de Drummond olharam ao redor. Eu perguntei. Quem fez isso? Se você não tinha certeza sobre o valor de um artigo, deveria entregá-lo aos editores especiais. Ou para mim. Como a revista mais influente, a Arcana tinha bons laços com a maioria dos arcanistas de alto escalão, que se tornariam os editores especiais da revista mencionados quando houvesse necessidade, a fim de evitar ao máximo as chances de a Arcana perder esses papéis realmente valiosos. Sob seu comando, todos os editores estavam muito nervosos. Ninguém se atreveu a falar uma palavra. Depois de um tempo de silêncio, alguém disse em voz baixa: "Eu não." E mais editores se seguiram. "Eu não vi o jornal." Interessante. Drummond zombou. Atrás do balcão da recepção, o rosto de Garvin estava pálido como um pedaço de papel. Eddie balançou a cabeça um pouco. Você poderia simplesmente ter seguido as regras e deixá-lo entregar o papel. Nunca se deve fazer mais do que seus deveres de trabalho. Aqui, seguimos rigorosamente as regras, pois quanto mais fazemos, mais fácil cometemos erros. Garvin olhou para Eddie confuso. Ele nunca soube que Eddie estava tão familiarizada com a política do escritório. Erguendo-se no bairro nobre de Rentato, havia uma grande torre mágica no estilo do Palácio de Tria. Na fachada da torre, palavras douradas escreviam: Olm Royal Magic Academy. No 9º andar, mais de 10 arcanistas seniores da Vontade do Elemento e da Academia Real de Magia de Olm se reuniram aqui no início da manhã de segunda-feira. Depois que alguém se torna um arcanista sênior ou feiticeiro, não é preciso dizer que eles podem entrar no nível mais alto de sua organização. No entanto, apenas as autoridades como Gaston e Overey, que fizeram grandes conquistas em seus próprios campos, poderiam se tornar um dos que realmente poderiam tomar decisões. Raventi chegou aqui de Rose Garden ainda mais cedo. Vendo que todos já estavam lá, ele disse a eles em voz alta, energicamente: Senhoras e senhores, depois de ler o artigo de Evans e os papéis que apoiam suas descobertas, acho que todos concordam que Evans deveria ser o vencedor do prêmio Olm Crown deste ano. Bem, não realmente. Franziu a testa Maurice Offenberg, o presidente da Olm Royal Magic Academy, o presidente da filial de Olm do Congresso de Magia, um dos presidentes da Vontade dos Elementos, arcanista de nível 8, feiticeiro do 9º círculo. Eu quero dizer, não estou negando a importância e o valor dessa descoberta, mas, a meu ver, essa descoberta não vem de uma base sólida e profunda de conhecimento arcano. É mais como um flash inspirador. Alguns arcanistas assentiram levemente. Além disso, Evans acabou de passar em sua avaliação arcana básica. Se ele foi premiado com o prêmio Olm Crown, temo que isso possa ter um impacto negativo na reputação do prêmio, acrescentou Maurice. Maurice Offenberg tinha pupilas cinza prateadas, algo típico da família real de Olm, e o perfil de seu rosto parecia um pouco com Natasha. Ele era um homem de meia idade, bonito. Raventi definitivamente não se importava. Olhando para ele, Raventi de repente explodiu, enquanto gritava: apenas um flash inspirador. Maurice, você está brincando comigo?
Você está tentando dizer que todos os arcanistas que tentaram encontrar a lei na distribuição dos elementos, mas falharam, são todos idiotas? Você está dizendo que eu sou um idiota, ou Lord of Storm é? Gaston e Overey sorriram silenciosamente. Toda vez que eles precisavam argumentar por algo, se pudessem colocar Raventi do lado deles, seu trabalho ficaria muito mais fácil, pois eles só precisavam ficar de lado e assistir Raventi rosnando para outras pessoas. Capítulo 214. Capítulo 214. O mais jovem da história. Diante da saliva de Raventi, Morris se inclinou um pouco para trás e disse apressadamente: acalme-se, Raventi, acalme-se. Não é isso que quero dizer. O que estou tentando dizer é que a descoberta da tabela periódica dos elementos pode definitivamente mostrar o talento de Lucien e sua maneira única de pensar, mas não pode revelar o conhecimento de arcanos de Lucien. Seu nível arcano não pode qualificá-lo para se tornar o vencedor do prêmio Olmcrown. Enfrentando Raventi, cujo nível arcano era ainda maior do que ele, Morris estava um pouco sob pressão. Ele sabia que se não tivesse vindo da família real e se especializado na escola dos elementos, Raventi provavelmente seria o presidente da vontade dos elementos. O mau humor de Raventi, embora fosse um arcanista de nível 9, feiticeiro do nono círculo, definitivamente o impediu de se tornar um membro do mais alto conselho, e comparativamente falando, embora Lord of Storm também fosse conhecido por ser facilmente irritável, o grande acadêmico do SR, competência podia calar a boca de quem não gostava dele. Alguns arcanistas seniores presentes se moveram um pouco em seus assentos, já que todos estavam na mesma posição antes como Morris, com a saliva de Raventi caindo em seus rostos. Enquanto Raventi acreditasse em algo, não importa quem ele estivesse enfrentando, de alto ou baixo status, ele falaria por aquilo em que acreditava muito diretamente. Havia rumores dizendo que Raventi e Lord of Storm uma vez gritaram furiosamente cara a cara por causa de uma questão acadêmica, mas infelizmente, Raventi foi derrotado no final, e Lord of Storm deu a ele um tempo muito difícil. No entanto, Raventi nunca mudou seu temperamento. Vamos, Morris, não seja barato. Você sabe muito bem qual é o propósito de estabelecer o prêmio Olmcrown, para homenagear os feiticeiros que deram grande contribuição ao desenvolvimento da escola do elemento e cuja contribuição deve ser lembrada pela história. Então, você ousa me dizer novamente que você não acha que Evans é qualificado? E se você acha que ele não é, e Azra, Meredith, você acha que ela não era qualificada também? Morris ficou um pouco envergonhado, pois a verdadeira razão para ele não cooperar foi revelada diretamente por Raventi na frente de muitas pessoas. Ele se sentiu relutante em usar esses materiais preciosos para fazer outro Olmcrown Ring, um item mágico de nível 7. Sim, eu ouço você. Encarando o rugido de Raventi, Morris rapidamente cobriu o rosto com as mãos. Quero dizer, todos os vencedores anteriores do prêmio Olmcrown descobriram alguns métodos de pesquisa, teorias ou resultados que marcaram época, mas a tabela periódica de elementos é mais como algo, você sabe, extraído de descobertas existentes. Antes que o cenário piorasse, e antes que Raventi continuasse a rosnar, Gaston tossiu levemente e disse: Sr. Morris, vimos seu ponto de vista e acredito que você pode ver o grande valor na tabela periódica. Se dermos uma olhada nos vencedores anteriores, sabemos que Azra, Meredith ganhou o prêmio porque ela introduziu a eletrólise e assim encontrou um novo elemento, e o Sr. Donald, que não está em a linha agora, nos apresentou a análise de espectro e assim ele encontrou um novo elemento. Como a tabela periódica de Lucien também levou à descoberta de 2 novos elementos, honestamente falando, não vejo nenhuma razão para que Lucien Evans não seja premiado com o prêmio Olmcrown. A propósito, Azra, Meredith também era uma arcanista de nível 1 quando ganhou o prêmio pela primeira vez. Morris ficou sem palavras. Quando ele olhou em volta e tentou buscar apoio, ninguém se destacou por ele. Florencia, do Comitê de Assuntos, que deveria ser aliada de Morris, acenou com a cabeça decididamente. Tudo bem então. Morris se recostou em sua cadeira. Eu concordo então. Vamos votar. Raventi olhou ao redor e viu a maioria dos arcanistas levantaram as mãos, exceto vários da Olm Royal Magic Academy. Bem, Morris ergueu levemente a sobrancelha de um lado. A decisão foi adotada. The Will of Elements e Olm Royal Magic Academy vão honrar o Sr. Lucien Evans com o prêmio Olmcrown. Então, vamos falar sobre o nome do anel para o Sr. Evans, e com que magia o anel deve ficar permanentemente encantado como presente para o vencedor do prêmio. Quanto ao design do anel, Florencia, eu sei que você é boa nisso. Florença era uma beleza loira. Ela deu uma olhada para Morris.
Sim, eu sou, e também estou mais do que disposta a ser a designer, mas minha querida professora, eu sei que você simplesmente não quer pagar um designer de joias profissional. Florencia era agora uma arcanista de nível 6, feiticeira de 8 círculos, especializada em elemento, invocação, eletromagnética e força, e também estava especialmente interessada em magia de maldição. Em termos de sua conquista, Florencia era realmente muito jovem, pois não tinha mais de 70 anos. Ela se tornou aluna de Morris depois que Morris subiu para o 9º círculo, e Florencia também se transformou em uma feiticeira de nível sênior em apenas 30 anos. Ela era agora o membro do Comitê de Assuntos e Olm Royal Magic Academy. Morris parecia sério. Como presidente da Will of Element e Olm Royal Magic Academy, tenho a responsabilidade de vigiar nosso orçamento. Eu ouço você, meu professor. Florencia sorriu. Então qual deveria ser o nome do anel de Evans? E quanto à periodicidade? Gaston olhou para Florencia com seus olhos de cor estranha. Não é claro ou único o suficiente para a escola do elemento. Previsão? Sugeriu Locklin. É mais como um nome para o prêmio Silver Moon Medal, Lin, e acho que Lau não é ruim, disse Lydia, outra integrante do Arcana Reviel Board, que ficou linda com seu sangue de súcubo. Não tem nada a ver com elementos. Florença balançou a cabeça. As várias senhoras presentes estavam quase discutindo, e os feiticeiros começaram a se sentir um pouco estranhos. Eles olharam para Raventi esperando que ele pudesse encontrar um nome excelente. No entanto, Raventi não estava interessado em nomear o anel. Apesar do fato de que ele tinha mau humor, ele geralmente não interrompia a conversa das damas. Neste momento, Morris ficou ereto e parecia mais sério. Depois de alguns segundos, Morris bateu na mesa e disse a todos os feiticeiros presentes: Sua Excelência, Zarta, Atawai, acabou de me dizer que o anel deveria ser chamado de elemento, pois a descoberta de Lucien abrange todos os elementos. Como uma dama, Atawai também estava interessada em nomear o anel. Aqueles arcanistas de alto escalão tiveram que admitir que este era o nome certo, mas eles também sentiram que esse nome poderia ser demais para Evans, já que mesmo Constantine e Atawai não ganharam o nome elemento quando foram premiados com este prêmio. No entanto, como essa foi uma sugestão da própria Atawai, parecia não haver razão para alguém dizer não ao nome. Então Raventi concluiu apressadamente. Então Element deve ser o nome do anel. Morris, você decide qual magia deve ser dada ao anel. Não havia mais tempo para as senhoras discutirem. Morris não era apenas um mestre na escola de elementos, mas também em alquimia. E tem mais uma coisa. Florencia acrescentou. Lucien é um arcanista de nível 4 agora, então, tecnicamente falando, ele já é um feiticeiro de nível médio. Então, estou preocupado que alguém possa usar isso como desculpa para lhe dar tarefas através do comitê de assuntos. Quero dizer, embora isso não seja muito provável de acontecer, já que Lucien está sob nossa proteção agora, não deixaremos chances para nossos inimigos. Gaston cruzou os dedos e acenou com a cabeça. Lucien é apenas um arcanista de nível médio, não um feiticeiro de nível médio. Devemos ser firmes que Lucien só poderia aceitar tarefas relacionadas a pesquisas, mas não a lutas ou aventuras. Florencia, quero que você dê a Evans uma tarefa de pesquisa fácil primeiro para mantê-lo ocupado. No entanto, também quero ter certeza de que estamos fazendo isso porque Evans está disposto a se juntar à vontade dos elementos. Florença assentiu e sorriu. Então ela perguntou: Então, há alguém disposto a ser o mentor de Evans? A maioria dos arcanistas presentes balançou a cabeça imediatamente. Como eles se atrevem a ser o professor de um vencedor do prêmio Olmcrown quando eles próprios não estavam nem perto do prêmio? Desde que o prêmio Olmcrown foi estabelecido, um total de 25 anéis foram distribuídos. Entre os 25 anéis, 6 pertenciam aos grandes arcanistas e arquimagos lendários do mais alto conselho, e entre o restante dos 19 vencedores, 8 morreram por todos os tipos de motivos nos últimos 270 anos. 3 nunca avançaram em suas pesquisas. Um era tão dedicado aos estudos que se recusava a participar de qualquer grupo. Donald, Morris, Raventi, Gaston e outros 3 arcanistas eram o resto das 7 pessoas. Agora, exceto por Donald e Morris, o primeiro sendo um membro do mais alto conselho e o último um dos presidentes da vontade do elemento e presidente da Olm Royal Magic Academy, o resto deles eram todos membros do Arcana Reviel Board. Portanto, um vencedor do prêmio Olmcrown pode ainda não ser capaz de se juntar ao Arcana Reviel Board, mas qualquer pessoa que se especializou na escola de Element e ingressou no Arcana Reviel Board deve ter o anel do prêmio Olmcrown. Gaston esfregou suavemente o anel de diamante azul em sua mão esquerda e disse: Evans ainda é jovem, e ele tem um longo caminho a percorrer.
Embora eu aprecie seu talento e maneira de pensar, ainda quero esperar um pouco mais para ver como tudo vai com ele antes de tomar essa decisão. Gaston temia que a conquista de Lucien pudesse ser apenas um flash na panela. Concordo. Raventy assentiu. Você tem que ter cuidado ao organizar a tarefa para Evans, Florencia. E vou prestar muita atenção nele também. Então, parabéns ao mais jovem vencedor do prêmio Holmcrown da história. Um jovem que não tem nem 21 anos. Maurice se levantou e começou a aplaudir primeiro. Agora eu tenho que sair para trabalhar na confecção do anel. Os armazéns da Wheel of Elements e da Home Royal Magic Academy vão sofrer uma grande perda por causa disso. Na verdade, Lucien não tinha nem 19 anos. Por causa do artigo de Lucien, a conferência anual acabou sendo muito mais longa do que o planejado. 5 dias depois, na noite de sábado, Raventy finalmente declarou o encerramento da conferência. Acredito que o que aconteceu e o que foi apresentado por um jovem durante este encontro anual é definitivamente inesquecível para todos que participaram pessoalmente desta conferência. Assim, a Wheel of Elements e a Home Royal Magic Academy tomaram uma decisão. Decidimos premiar o Sr. Lucien Evans com o prêmio Holmcrown para homenagear sua grande contribuição para a escola de Element. Por favor, venha para o palco, Evans. Embora soubessem que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, Larry e Timothy ainda estavam bastante surpresos com a rapidez com que os dois grupos tomaram a decisão. Lucien se levantou e aplausos calorosos o cercaram. Quando Lazar viu seu bom amigo caminhando em direção ao palco com confiança e calma, ele sentiu que os últimos 2 meses foram como um sonho. Ele não podia acreditar que o jovem de pé no palco agora era a mesma pessoa que era estranha a tudo quando ele acabou de chegar em Ali um pouco mais de 2 meses atrás. Raventy assentiu e então disse: agora, estamos honrados em ter o Sr. Maurice Offenberg, presidente da Wheel of Elements e Home Royal Magic Academy, para presentear Evans com o prêmio. Os arcanistas não esperavam que o presidente viesse, e agora todos olhavam para Maurice. Liderando os feiticeiros de alto escalão da Wheel of Elements e da Home Royal Magic Academy, Maurice então subiu ao palco e ficou ao lado de Lucien, sorrindo. Parabéns, Evans. Antes de apresentar o prêmio a você, gostaria de saber como você se sente agora. Você pode compartilhar com a gente? Os arcanistas começaram a aplaudir calorosamente novamente. Lucien primeiro olhou para os arcanistas no palco, então ele abaixou a cabeça, sorrindo. Quando ele olhou para cima novamente, Lucien começou seu discurso com seriedade. Se eu enxerguei mais longe, foi por estar de pé nos ombros de gigantes. Capítulo 215. Capítulo 215. Prêmio Anel de Holmcrown. Ouvindo as palavras de Lucien, a maioria dos arcanistas primeiro se sentiu um pouco confuso, então eles sorriram e começaram a aplaudir novamente. Que começo humilde, mas apropriado. Raventy, Ulisses e outros arcanistas que outrora estudaram a distribuição dos elementos sorriram, satisfeitos por saber que seu trabalho nunca foi um desperdício, e foi seu trabalho que lançou as bases para a grande descoberta de Lucien. Elegante, humilde e direto, Timothy disse a Larry quando ele estava aplaudindo. Tenho a sensação de que o que Evans acabou de dizer será lembrado pelo mundo. Larry tocou o queixo um pouco e sorriu. Vamos lá, este é o prêmio Holmcrown e Evans é o 26º vencedor nestes mais de 270 anos. O que quer que ele dissesse seria lembrado. Mas bem, sim, o que ele acabou de dizer definitivamente mostrou o charme de sua personalidade, e talvez até inspirasse alguns poetas. Infelizmente, Larry, nós desempenhamos alguns papéis bastante estúpidos na impressionante história de Evans. E seremos lembrados também nesta história, embora não por um motivo tão bom. Timothy deu um tapinha no ombro de Larry. Larry sorriu e deu de ombros um pouco, sabendo que Timothy estava apenas brincando. Tanto Timóteo quanto ele nunca se importaram, pois eram mais confiantes do que isso e nunca odiariam uma pessoa apenas por causa de suas grandes realizações. Mas quando Timothy olhou para Lucien de pé no palco e o viu ser cercado pelos aplausos calorosos, seu desejo pelo prêmio Holmcrown foi maior do que nunca. O sucesso de Lucien definitivamente inspirou muitos arcanistas jovens e ambiciosos. No entanto, entre aqueles pares de olhos cheios de paixão e admiração no palco, havia um par que estava calmo e frio. Embora ele esteja sendo humilde, ele também está tentando saudar o professor, seu professor, quando ele disse a palavra gigantes. No entanto, apenas Lucien realmente sabia a quem ele queria saudar. Após alguns segundos, Lucien continuou. Se o Sr. Douglas não tivesse levantado as 10 questões que nos levam a explorar a verdade deste mundo, não estaríamos presentes aqui. Se os arcanistas antes de mim nunca tivessem revelado a verdade de que os elementos são compostos de átomos, não poderíamos ir tão longe no estudo dos elementos.
Se os arcanistas nunca tivessem nos apresentado todos os novos métodos de fazer experimentos, seria impossível para mim estudar a distribuição dos elementos. Portanto, senhoras e senhores, sem todos vocês, eu não poderia apresentar a tabela periódica dos elementos. Todos os arcanistas presentes foram tocados e, novamente, seus calorosos aplausos cortaram o discurso de Lucien. No entanto, saber que estamos nos ombros de gigantes não significa que podemos apenas desfrutar dessa glória e reputação, mas precisamos ver mais longe e cavar mais fundo, disse Lucien aos arcanistas sinceramente. Como disse outro dia, nossa necessidade mais urgente agora não é encontrar mais novos elementos seguindo a tabela periódica, mas dar um passo atrás e pensar seriamente sobre por que existe uma ordem periódica na distribuição dos elementos. Tenho a sensação de que a descoberta neste campo levará a uma grande tempestade nos arcanos, através da qual poderemos nos aproximar da verdade e da essência do mundo. Observando Lucien dando o discurso no palco, Lazar não conseguia parar de pensar naqueles grandes mestres da história. No mundo da música, alguém como Christopher poderia ser chamado de mestre, enquanto no mundo da magia, apenas aqueles arcanistas muito influentes poderiam ser considerados mestres. Neste momento, Lucien estava no palco e estava tão elegante e confiante, como se já estivesse muito acostumado com a ocasião. Por onde vamos começar então? Lucien fez uma pequena pausa e continuou. Acredito que todos perceberam o problema mais óbvio na minha tabela periódica. Porque o peso atômico dos vários elementos ainda não se encaixa na lei da distribuição. A descoberta dos dois novos elementos pode apoiar minha suposição de que a medição desses elementos não está correta, mas por quê? Ao lado de Lazar, os olhos de Rebecca estavam brilhando quando ela estava olhando para este jovem no palco. Vendo que a maioria dos arcanistas estava balançando a cabeça, Lucien sorriu. Eu tenho um palpite, na verdade. Acho que é porque as amostras medidas dos elementos não foram 100% purificadas, mas, ao mesmo tempo, essas impurezas não afetarão as características dos elementos, razão pela qual as impurezas eram difíceis de serem encontradas e separados. Para fazer um melhor trabalho de refinamento, acho que devemos nos concentrar no fato de que há uma diferença entre o peso atômico do próprio elemento e as impurezas. Todos os arcanistas, incluindo aqueles muito talentosos, ficaram chocados, pois nunca esperariam que qualquer arcanista compartilhasse diretamente com os outros suas ideias ou inspiração como Lucien acabou de fazer. Parecia que Lucien não estava nem um pouco preocupado que essa ideia, que poderia levar a outra grande descoberta, pudesse ser roubada por qualquer arcanista presente. Além disso, o que os impressionou também foi a forte capacidade de raciocínio lógico de Lucien. Embora ele não tivesse um conhecimento arcano muito profundo, seu palpite parecia muito razoável. Enquanto muitos arcanistas ainda estavam se sentindo frustrados com esses elementos medidos erroneamente nos últimos dias, Lucien já estava novamente muito à frente deles. Desta vez não houve aplausos porque todos os arcanistas presentes estavam ocupados em tomar notas e escrever seus pensamentos com suas penas. Raventi e Morris franziram a testa e sentiram vontade de começar a construir novos círculos mágicos para purificar melhor esses elementos imediatamente. Lucien levantou a voz. Sou apenas um iniciante nos arcanos, e projetar um círculo mágico ou alquímico para servir a esse propósito está além da minha capacidade. Senhoras e senhores, espero que possamos avançar juntos neste campo para nos tornarmos gigantes para nossas gerações futuras, para promover a escola de elementos a um novo pico. Então Lucien colocou a mão direita na testa e se curvou levemente para a plateia. Os arcanistas acordaram de repente de sua grande surpresa e choque, então, eles começaram a aplaudir loucamente, e até o teto estava ligeiramente tremendo. Eles estavam aplaudindo o raciocínio aguçado de Lucien e também sua generosidade. Demorou um bom tempo para Morris acalmar os arcanistas. Então, ele se virou para Lucien. Se a maneira de refinamento que você acabou de sugerir for bem sucedida, seria outra grande conquista que provavelmente poderia ganhar outro prêmio Olmcrown. E você acabou de compartilhar conosco diretamente assim? Lucien sorriu, em parte porque Morris se parecia um pouco com Natasha, mesmo que eu não quisesse compartilhar essa ideia com ninguém. Tenho certeza que, mais cedo ou mais tarde, haveria outros arcanistas que poderiam pensar nisso. Como sempre respeito e acredito na inteligência e sabedoria de todos os arcanistas, acho melhor apenas compartilhar minha ideia com todos, especialmente quando não sou capaz de fazer esse tipo de pesquisa agora, para que eu possa ser um gigante. A exploração contínua deste mundo precisa do esforço de cada um de nós. O que Lucien acabou de dizer novamente levou a um aplauso estrondoso. E Lucien não estava apenas sendo humilde, era literalmente assim que ele se sentia.
Ele tinha ouvido muitos arcanistas discutindo este tópico várias vezes nos últimos 2 dias, então ele sabia que, no futuro, não importa quem encontrasse o método para separar isótopos, nunca seria uma coisa ruim para Lucien. Além disso, descobrir uma maneira de separar isótopos ainda exigia um período de tempo, e Lucien acreditava que ele deveria ser capaz de utilizar os resultados de suas pesquisas naquele momento para desenvolver seus estudos. Maurice colocou a mão direita no peito e se curvou levemente. Você merece meu respeito, Evans. Então ele tirou uma caixa de cristal na frente de Lucien, dentro da qual havia um anel de prata brilhante, gravado com padrões misteriosos. O design do anel era simples, mas muito gracioso. Na parte da frente deste anel, havia uma grande gema roxa clara, e a glória onírica da gema era incrível e atraente. Para agradecer a sua grande contribuição para o desenvolvimento da Escola de Elemento, aqui a vontade dos elementos e a Olm Royal Magic Academy lhe concedem o 26º anel Olm Crown Element. Houve um suspiro de grande surpresa entre os arcanistas presentes. Sob o olhar de todos, Lucien aceitou o anel. Ao lado do anel roxo claro, a palavra elemento estava gravada em língua comum. Quando Lucien acariciou suavemente o lado interno do anel, ele notou que também havia uma pequena linha de palavras. 817, Prêmio Olm Crown, para o Sr. Lucien Evans. Logo, dirigido por Maurice, o fabricante do anel, Lucien deixou sua marca espiritual nele. Prêmio Olm Crown, classificação perfeita de nível 7 com uma camada de selo. Quando o poder espiritual do dono atinge o nível de feiticeiro de nível sênior, o poder do anel pode ser completamente liberado. 3 efeitos mágicos foram encantados permanentemente dentro deste anel único. Primeiro, melhorar a eficiência de fazer meditação na escola do elemento em 30 a 60%, 80 a 100% quando o selo se foi. Válido antes do nível 9. Quanto mais baixo fosse o nível do proprietário, melhor funcionaria. Segundo, aumentar o poder da magia elemental em 20 a 40%, 50 a 70% quando o selo se foi. Válido antes do nível 9. Quanto mais baixo fosse o nível do proprietário, melhor funcionaria. Terceiro, aumentar a taxa de recuperação do poder espiritual e vitalidade do proprietário para o nível de um feiticeiro do 5º círculo e um cavaleiro de nível 2, respectivamente, subindo para o nível de um feiticeiro do 8º círculo e um grande cavaleiro de nível 4 quando o selo se foi. Além disso, este anel incrivelmente bonito também continha um poder mágico aterrorizante. A pessoa que usava este anel poderia usar Powerful Fire Shield, uma magia do 5º círculo, 2 vezes ao dia, Gaston's Poison Cloud 2 vezes ao dia e Elemental Swirl, uma magia do 7º círculo, 3 vezes ao dia. No entanto, este último feitiço também foi selado e, embora houvesse uma oportunidade de usá-lo antes do 6º círculo, o usuário ficaria gravemente ferido e o poder espiritual da pessoa se esgotaria. A mensagem do fabricante deixada neste anel foi: Senhor, a descoberta da tabela periódica dos elementos por Lucien Evans é de grande importância para a Escola dos Elementos. Premiamos o Sr. Lucien Evans com este anel para mostrar nosso respeito a ele, a pessoa que será lembrada pela história da Escola de Elementos. O louco elemental Swirl dissipa a maioria dos feitiços elementares e destrói tudo o que é feito de elementos. De Maurice Offenberg. Capítulo 216. Capítulo 216. A tarefa. Quando Lucien colocou o anel no dedo médio da mão direita, sentiu-se subitamente revigorado, como se seu corpo tivesse sido limpo pela primavera e as feridas em sua alma estivessem curadas. O poder do anel era tão grande que, por um momento, Lucien pensou que havia recebido uma atualização significativa tanto em seu círculo de feiticeiros quanto em nível de cavaleiro. Claramente, este anel de classificação perfeita de nível 7 foi especialmente projetado para ele. Lucien, como um grande amante do dinheiro, não conseguiu esconder o sorriso em seu rosto. Ele sabia que, com Element, a atualização para o 3º círculo provavelmente levaria apenas 2 ou 3 anos, e com a ajuda de algumas poções, ele poderia se tornar um feiticeiro de nível médio antes dos 20. Embora Lucien fosse inteligente, em relação ao dom do poder espiritual, ele ainda não estava perto dos gênios. Portanto, se ele não tivesse outras ajudas além do livro, astrologia e elementos mágicos, poderia levar pelo menos 20 a 30 anos para chegar a um nível médio, e isso já seria muita sorte dele, se ele se recusou a usar alguns ritos mágicos viciosos para mudar seu corpo e alma. No entanto, com os conhecimentos estatísticos e matemáticos guardados em sua biblioteca de espíritos, Lucien acharia muito mais fácil quando precisasse analisar alguns modelos mágicos complexos envolvendo curvas e esferas, assim haveria uma menor exigência do poder espiritual necessário para construir modelos intermediários.
Nesse caso, 10 anos devem ser suficientes para Lucien dar um passo à frente. Mas agora Lucien tinha Brook Meditation, o anel, muitos tipos de poções, muitos pontos arcanos e seus próprios interesses de pesquisa, então ele estava confiante de que 1 ou 2 anos depois ele seria capaz de voar no céu como um feiticeiro de nível médio. Claro, toda tentativa de atualização veio com riscos, e os riscos eram ainda maiores quando os feiticeiros precisavam avançar para o nível sênior, arquimago ou até mesmo nível de arquimago lendário. Na pior das hipóteses, um feiticeiro pode morrer por causa disso. Lucien sabia que um anel mágico como elementos deveria valer pelo menos centenas de milhares de pontos de tales ou arcanos, que poderiam facilmente comprar uma cidade movimentada junto com suas cidades e vilas vizinhas. Enquanto a Wheel of Elements e a Home Royal Magic Academy estavam sendo muito generosas, em comparação, o Congresso de Magia parecia ser um pouco barato. Olhando para o anel, muitos pensamentos passaram pela mente de Lucien. Ele sabia que muitos outros prêmios após o prêmio Home Crown também premiavam seus vencedores com ótimos itens mágicos de nível 7 perfeitos. Colares ou amuletos do prêmio Imortal Throne, medalhas do prêmio Silver Moon e do prêmio Ice Snow, coroas e outros cocares do Louro Feiticeiro, cajados do prêmio Cajado Arcana. Lucien se perguntou como seria se ele pudesse ganhar todos eles. Depois de perceber que estava sorrindo como um idiota, ele pigarreou um pouco e tentou se acalmar. Maurice sabia o que Lucien estava pensando agora mesmo enquanto olhava para o anel. Ninguém sabia melhor do que ele, o fabricante do anel, o quão valioso este anel era. Felizmente, tecnicamente falando, deve haver apenas um vencedor do prêmio Home Crown a cada 10 anos. Após a cerimônia de premiação, a maioria dos arcanistas deixou o salão principal em 5 minutos, pois não podiam esperar para fazer experimentos seguindo a sugestão de Lucien. Quando Lucien estava prestes a voltar para a Lincoln Lazar, Gaston e uma bela dama caminharam até ele. Evans, você gostaria de se juntar a nós, à vontade dos elementos? Perguntou Gaston diretamente. Isso era exatamente o que Lucien queria, então ele também respondeu diretamente. Estou mais do que disposto a isso. Gaston assentiu com satisfação e então olhou para Maurice. Maurice riu, e então ele estendeu a mão direita para Lucien. Bem-vindo, Evans. Como presente para você, mais tarde você pode ir para a sede da Vontade dos Elementos, Home Royal Magic Tower, para pegar quaisquer itens mágicos, poções ou ingredientes dentro de 2.000 pontos arcanos no total. Para feiticeiros de baixo escalão, presentes no valor de apenas 50 a 200 pontos arcanos eram frequentemente dados. No entanto, apesar do fato de Lucien não ter atualizado seu emblema arcano, aos olhos de todos, ele já era um arcanista de nível 4 que foi o vencedor do prêmio Home Crown. Depois de apertar a mão de Maurice, Lucien perguntou: alguma tarefa ou responsabilidade que vem com os presentes? Maurice ajustou um pouco seu manto roxo e sorriu. Sim, há alguns. Protegemos nossos membros e também queremos que nossos membros façam suas contribuições. Mas se você sentir que algumas tarefas são muito arriscadas, a um certo custo, você pode substituí-las por outra coisa. Para você, Evans, vamos protegê-lo o máximo que pudermos, e você só precisa se concentrar em sua pesquisa até agora. Muito obrigado, Sr. Maurice. Lucien assentiu. Depois de pensar 2 vezes, Lucien se impediu de mostrar ao presidente o anel Home Crown de Natasha. Trabalhe duro, Evans. Maurice deu um tapinha no ombro de Lucien. Bem, você pode ir buscar seus presentes da Home Royal Magic Tower agora, e Florencia lhe dirá qual tarefa você receberá em seguida. Maurice baixou os olhos para o anel na mão de Lucien e saiu do salão com Gaston, deixando Lucien sozinho para lidar com a madura e charmosa dama Florencia. Florencia sorriu e seus olhos verdes olharam para Lucien da cabeça aos pés. Boa aparência, elegante, educada, inteligente, decente, humilde, famosa. Que amante dos sonhos você é, Evans. Honestamente falando, Lucien, eu adoraria ter um encontro com você. Lucien estava envergonhado, ou digamos, um pouco assustado. Florencia se divertiu. Que jovem. Não se preocupe, sou casado. Mas você definitivamente precisa aprender mais sobre as mulheres. Lucien deu um sorriso envergonhado. Você é um arcanista de nível 4 agora. Lucien. Florencia ficou mais séria, e de acordo com o regulamento do Congresso, você tem que deixar Douglas, a menos que você queira ser o mestre da escola. E sabe de uma coisa? Ter um vencedor do prêmio Home Crown trabalhando em uma escola é definitivamente uma notícia surpreendente. Comparado com o continente, a indústria jornalística aqui era muito bem desenvolvida. Eu não me importo de trabalhar em uma escola, respondeu Lucien, sentindo-se um pouco emocionado. De qualquer forma, eu tenho uma tarefa para você agora, Lucien. Florencia disse seriamente.
Não me culpe por te empurrar. Se eu não te ocupar primeiro, você nunca saberá quais tarefas esses desagradáveis lhe dariam para lhe dar um tempo difícil. O que é, Zra? Florencia? Lucien ficou sério também. Relaxe. É uma tarefa simples. Florencia sorriu encantadoramente. Malfurion, um druida lendário e também o mais velho dos druidas de Stroop Forest no leste, está visitando Alin para um programa de pesquisa que é estabelecido conjuntamente por eles e pelo Congresso. O ancião dedicou sua vida a proteger as florestas e terras, e o que esses druidas estão tentando fazer é ajudar os pobres fazendeiros que trabalharam duro a vida inteira apenas para sobreviver. Eles tentaram usar seu poder mágico para aumentar a produtividade de suas terras. No entanto, Malfurion tem apenas menos de 1000 aprendizes druidas, então seu poder está longe de ser suficiente. Eles tentaram o seu melhor, mas não conseguiram salvar os agricultores de um único país. Apesar do fato de que seu poder não é suficiente, eles estão fazendo coisas gentis, com certeza. Lucien assentiu. Florença concordou. Isso mesmo. Portanto, eles querem encontrar uma maneira conosco para ver se podemos transformar seu poder mágico em algum tipo de item alquímico que possa aumentar consistentemente a produtividade das terras e possa ser produzido com relativa facilidade. Não parece um trabalho fácil como você acabou de dizer. Lucien franziu a testa. Não é. O que precisamos fazer é analisar a magia desses druidas, entender o poder, então simplificá-los e popularizá-los, e isso requer uma compreensão profunda dos arcanos. Mas como o Sr. Fernando Brastar, Azra, Atawai e o Sr. Vicente Miranda estão assumindo a liderança, e o Sr. Raventi e o Sr. Gaston também estão envolvidos, mesmo que o projeto falhe no final, você não será culpado. O poder dos druidas era muito diferente do da Igreja e do Congresso de Magia, que parecia estranhamente estar entre os dois. O Congresso vinha tentando estudá-lo há anos, e agora esta era uma grande oportunidade. Então, é claro, grande ênfase foi colocada no projeto, e foi por isso que os 3 grandes arcanistas assumiram a liderança juntos. Lucien sabia que o que ele precisava fazer com essa tarefa era aprender algo novo, e provavelmente ele poderia aproveitar esta grande oportunidade para criar alguns novos feitiços a partir da magia única dos druidas. Vou pegar a tarefa da zona de tarefas o mais rápido possível depois de terminar de lidar com as coisas da escola. Excelente. Florencia assentiu. Demorei um pouco para colocar você lá. Se você não tivesse ganhado o prêmio Olmcrown, aqueles druidas teimosos não teriam aceitado você. Neste momento, Raventi caminhou até eles. Ele rapidamente puxou um pedaço de papel e entregou a Lucien. Evans, aqui está minha lista de livros para você. Leia esses livros e aprimore sua base de conhecimento dos arcanos. Lucien deu uma olhada nele e viu que havia pelo menos 40 a 50 livros nele. Antes que Lucien conseguisse dizer qualquer coisa, Raventi pegou uma pilha grossa de papel de teste. Evans, eu ouvi sobre sua maneira de ensinar, e eu aprecio isso. Estes são os exercícios que eu coletei, e eles são adequados para você. Pegue-os e termine-os com cuidado. Os olhos de Lucien se arregalaram de repente. Que karma! Logo depois, todos os grupos, arcanistas, pastores e até nobres importantes em Olm ouviram a notícia de que havia mais um vencedor do prêmio Olmcrown. Lucien foi o 26º vencedor do prêmio Olmcrown nos últimos 270 anos e, é claro, recebeu muita atenção. Capítulo 217 Capítulo 217 Em Olm Royal Magic Tower, no último andar de uma torre mágica em Alin, Rogério soltou um longo suspiro. Prêmio Olmcrown, que jovem, o mais jovem vencedor de todos os tempos. Como ele estava dizendo, a mão de Rogério tocou suavemente seu pescoço, como se houvesse um amuleto imaginário pendurado ali. Ele vinha lutando pelo trono imortal por muitos anos, mas descobriu-se que seu talento era mais em magia do que em arcanos. No ombro de gigantes, Adol, o morto-vivo, estava agora sentado no sofá com uma taça de vinho na mão. Talvez isso tenha saído da grande expectativa do professor, e talvez ele ainda estivesse trabalhando em sintetizar ingredientes da vida, esperando que ele pudesse ganhar o prêmio Olmcrown e o prêmio Imortal Throne. Ah, vocês vão reconhecer suas descobertas? Olhando por trás, ninguém poderia dizer que Adol não estava realmente vivo. Eles haviam investigado Richardson, o único feiticeiro que ainda estava abaixo do nível sênior dos vencedores anteriores do prêmio Olmcrown, e estavam certos de que ele não era o professor. Depende se o professor, este gigante, ainda estará vivo naquele momento. Rogério zombou. Além disso, Felipe fez um progresso considerável. Então ele chamou alguém e disse: fique de olho em Lucien Evans X, o mesmo nível que temos em Larry, Timothy e Ulisses. Mantenha-me sempre informado.
Agora, Lucien estava chamando a atenção da mão da palidez por causa dele mesmo, não por causa do professor. Portanto, ele estava realmente mais seguro agora, já que a mão da palidez não mataria apenas um gênio cheio de potencial sem motivos importantes, e o mais alto conselho não permitiria que algo assim acontecesse também. E diga a essa pessoa para continuar procurando pelo professor. Rogério acrescentou. Nós prometemos a ele o rito, lhes converte, e sempre mantemos nossas palavras. Sentado no sofá, Adol zombou. Humanos estúpidos. Na noite escura e fria de inverno, as luzes dos dois lados da rua pareciam mais escuras do que o normal. Rompendo a fina camada de neve no chão, uma carruagem parou lentamente em frente ao Royal Magic Tower, o edifício mais alto do Noble District. O cocheiro abriu a porta da carruagem e disse educadamente, com uma tênue luz amarela na mão: Sr. Evans, Sr. Lazar, chegamos. Embora ele fosse apenas um homem comum, como alguém que havia sido contratado pela Royal Magic Academy por um longo tempo, ele respeitava muito os feiticeiros. Lucien respirou fundo e se refrescou. Assim que eles entraram na torre mágica, um homem elegante de meia-idade os cumprimentou. Boa noite. Eu sou o administrador da Royal Magic Academy, e meu nome é Rodon. De acordo com o Sr. Morris, vou ajudá-lo a encontrar o que precisa aqui, Sr. Evans. A propósito, você vai passar a noite? O cabelo louro do homem de meia-idade era estilo topete, e ele parecia bem educado. Por causa da relação profundamente enraizada entre a Royal Magic Academy e as famílias reais, como a família Offenberg, neste lugar, havia um forte senso de hierarquia. Prazer em conhecê-lo, Sr. Rodon. Lucien assentiu levemente. Você poderia me mostrar a seção onde estão esses itens mágicos? Eu preciso de um manto mágico. E sim, se houver algum quarto vago, meu amigo e eu ficaremos aqui esta noite. Sinto-me honrado por estar ao seu serviço, respondeu Rodon, com a mão esquerda apoiada no peito. Como vencedor do prêmio Crown, Sr. Evans, você automaticamente se tornou nosso membro de honra aqui. Mais tarde, fornecerei documentos e sinta-se à vontade para desfrutar de qualquer coisa que tenhamos aqui. Como já eram 8 da noite, toda a torre mágica estava muito quieta, então o som dos passos de Rodon, Lucien e Lazar soou bem alto. Neste momento, um grupo de pessoas desceu as escadas do segundo andar. O homem mais velho assumindo a liderança, que estava vestindo um terno vermelho trespassado e uma capa preta, parecia muito familiar para Lucien, pois seus olhos cinza prateados eram idênticos aos de Natasha, e ele até parecia a versão masculina dela. No entanto, esse homem parecia magro, pálido e doente, e isso era totalmente diferente da princesa de Alto, que sempre tinha um brilho saudável nas bochechas. Tanto no manto quanto no terno, havia um brasão de armas cor de fúcsia. Rodeada por linhas representando nuvem e névoa, a coroa sustentada por um cetro e uma espada parecia sagrada. Lucien percebeu à primeira vista que era da família Offenberg, a família real de Olmo. A meio passo atrás do homem mais velho, havia um homem de meia-idade com cabelos castanhos. Seu elegante terno longo arrebentou nas costuras por causa de seu peso. Com uma bolsa de couro preta debaixo da axila, havia um sorriso lisonjeiro em seu rosto rechonchudo. Sua Alteza Rodon saudou o homem mais velho respeitosamente. Este homem mais velho era o único príncipe em Olm, Duque de Edembo, Patrick Offenberg, irmão mais velho de Meredith e tio de Natasha. Lazar e Lucien curvaram-se ligeiramente, mas não tão respeitosamente quanto Rodon fez. Não havia uma hierarquia muito rígida entre nobres e feiticeiros, a não ser para os feiticeiros que trabalhavam para os nobres. Patrick assentiu levemente. Quando ele estava prestes a continuar a caminhar em direção ao portão, ele viu o brilhante anel roxo claro na mão direita de Lucien. Então ele perguntou com sua voz áspera, como se estivesse doente. Anel Crown, você é o Sr. Lucien Evans? A razão pela qual a família Offenberg era a mais influente em Olm, um país que apoiava abertamente o desenvolvimento da magia, estava diretamente relacionada ao fato de que muitos dos membros da família Offenberg eram feiticeiros e arcanistas influentes, até mesmo grandes arcanistas. Portanto, Patrick certamente não perderia a chance de conhecer o mais recente vencedor do prêmio Crown. Sim, eu estou. Lucien sorriu. É um prazer ter meu nome lembrado por Sua Alteza. Patrick assentiu com satisfação. Parece que o nome, Lucien Evans, pode ser ouvido em todos os lugares nos últimos anos. Um é um grande músico e o outro é um feiticeiro genial, o mais jovem vencedor do prêmio Crown. Depois de uma pequena pausa, ele perguntou: você vai se juntar ao projeto de pesquisa com os druidas? Isso mesmo. Lucien não sabia por que Patrick perguntou a ele sobre isso.
Bom, disse Patrick, eles decidiram usar a cidade chamada Sariva para ser a terra piloto para o projeto, e a pequena cidade pertence à nossa família. Embora seja uma área muito pobre lá, não se preocupe, vou fazer com que os funcionários da cidade o entretenham bem. De repente, as palavras de Patrick foram interrompidas por sua tosse forte. Sua tosse era tão forte que parecia que ele estava sem fôlego. Patrick não melhorou até que engoliu apressadamente a poção mágica verde clara de uma pequena garrafa. Lucien não se sentiu 100% confortável com o entusiasmo repentino de Patrick, mas mesmo assim respondeu educadamente. Muito obrigado, Alteza. Patrick agora parecia melhor. Ele levantou levemente a mão e disse: a glória da família real também vem do apoio dos feiticeiros. Depois de conversar casualmente por algum tempo, obviamente, Patrick não estava se sentindo tão bem, então ele precisava sair. Antes disso, ele disse em voz baixa: Natasha me enviou uma carta, e na carta havia um trabalho mais recente do talentoso músico, Moonlight Sonata. Lucien ficou um pouco surpreso. Ele se perguntou se Patrick já estava ciente de quem ele era. No entanto, ele meio que esperava isso depois de ganhar o prêmio Holmcrown, já que estava chamando tanta atenção, e Lucien nunca subestimou a capacidade da igreja e do Congresso de coletar informações. Agora, ele só esperava que Natasha mantivesse suas palavras e cuidasse de sua família. Lucien sentiu que era hora de escrever uma carta para Natasha, agora que ele havia se livrado da vigilância apertada da mão da palidez. Depois que Patrick saiu, surpreendentemente, o homem gordo de meia-idade voltou para buscar Lucien. Ele disse a Lucien com o rosto coberto de sorrisos: Você é o Sr. Evans. Que prazer para mim vê-lo aqui hoje. Tenho certeza de que você definitivamente será um feiticeiro de alto escalão algum dia. A propósito, sou Arthur Doyle, presidente do Union Bank of Almening, um barão. Lucien podia imaginar que este homem tinha alguns nobres importantes apoiando-o, ou um barão comum nunca teria a chance de se tornar o presidente do Union Bank of Almening. Depois de conversar um pouco, Arthur suspirou emocionado. Os jovens feiticeiros são definitivamente mais mente aberta. Nosso banco sempre se interessou em desenvolver novas rotas para o trem mágico a vapor, especialmente essas várias em direção ao porto, mas nossa proposta nunca foi aprovada pelo Comitê de Assuntos. Espero sinceramente que um feiticeiro jovem e talentoso como você possa se juntar ao Comitê de Assuntos em um futuro próximo, para que possamos trabalhar juntos em algo. Como ele estava dizendo, ele entregou seu cartão de visita a Lucien. A atitude de Lucien em relação a Arthur não era clara. Ele não estava entusiasmado nem frio. Depois que Arthur saiu, Lazar suspirou. Você é alguém importante agora, Evans. Eu não sou importante para eles. É o possível benefício que eles poderiam obter de mim que é importante para eles. Lucien sorriu, mas balançou a cabeça. Então, liderados por Rodon, Lucien e Lazar subiram as escadas. Um trem a vapor mágico estava correndo a toda velocidade na planície aberta. Os druidas do trem olhavam pela janela com os olhos e a boca bem abertos. Entre esses druidas, alguns deles eram elfos bonitos, alguns eram humanos e alguns eram anões ou de outras raças. Além da imaginação, este produto alquímico, muitos druidas exclamaram. O produto alquímico de que falavam era o trem. No entanto, um homem bonito de aparência élfica entre eles parecia bastante irritado e disse ao amigo em voz baixa: Aqueles bastardos. Ferrovias e trens como este estão destruindo os equilíbrios da mãe natureza. A terra está chorando, e as plantas mortas estão amaldiçoando. O infortúnio cairá sobre eles. A jovem elfa assentiu, isso mesmo. Não entendo por que o grande ancião insiste em trabalhar com essas pessoas cruéis. Ele simplesmente não ouvia mesmo quando todos os outros anciãos discordavam dele. Capítulo 218. Capítulo 218. Armazém de semiplanos. No final do corredor do 13º andar da Home Royal Magic Tower, havia uma pesada porta de ferro cinza. Quando Rodon ligou a engrenagem e a abriu, Lucien não conseguiu ver nada claro nas sombras atrás. Este lugar é copropriedade da Wheel of Elements e da Home Royal Magic Academy, metade a metade. Lazar disse a Lucien. Ouvi dizer que a torre mágica de Sua Excelência Atawai também está neste semiplano. Como membro da vontade dos elementos, Lazar esteve aqui antes. Mesmo que Lucien tentasse ver através da névoa com sua visão afiada do poder de sua bênção, ele ainda não conseguia identificar nada lá. Por favor, Sr. Evans, disse Rodon muito respeitosamente apontando o caminho. Obviamente, ele foi muito bem treinado. Lucien assentiu e então atravessou o portão. Um céu estrelado se escondia atrás da névoa espessa e, através do teto de cristal transparente, a luz das estrelas iluminava o armazém muito espaçoso, que se estendia até onde os olhos de Lucien podiam ver.
No entanto, não havia nada lá, até que Lucien, Lazar e Rodon deram um passo à frente, pois o armazém parecia ganhar vida. Rodon, para que você veio aqui? Uma voz fria e sem emoção veio até eles de todos os cantos do armazém, tornando toda a atmosfera daquele lugar séria e sufocante, como se uma punição horrível para eles chegasse imediatamente se Rodon dissesse algo errado. Rodon pegou um pedaço de crachá de aparência misteriosa desenhado com sinais de elementos do antigo Império Mágico, Sr. Ziderman, este distintivo é do Morris e contém o pedido dele para você. Ao mesmo tempo, acredito que você possa reconhecer facilmente o anel na mão direita do Sr. Evans, do prêmio Holmcrown. Oh, respondeu a voz fria, e o distintivo na mão de Rodon desapareceu de repente. Lucien não tinha ideia de como Ziderman fazia isso, mas parecia que fazer qualquer coisa neste armazém era apenas um pedaço de bolo para ele. Honestamente falando, Lucien, com sua biblioteca espiritual e todo o conhecimento da Terra, às vezes tinha menos respeito pelos feiticeiros aqui. No entanto, neste momento, ele de repente se viu testemunhando o que estava acontecendo aqui neste armazém com admiração. Lucien sabia que ainda era novo na magia, e nunca deveria ser arrogante e satisfeito consigo mesmo. Mas, com certeza, Lucien ainda continuaria trabalhando para transformar o conhecimento da Terra em arcano e magia, porque, afinal, era nisso que ele era bom, e apenas idiotas abririam mão de suas vantagens. Ao mesmo tempo, Lucien queria estudar alma, mentalidade e poder espiritual também, a fim de ser um feiticeiro qualificado. O distintivo foi verificado. Agora, Sr. Evans, você pode escolher qualquer coisa aqui, incluindo poções, materiais, itens mágicos, círculos mágicos, livros preciosos, etc. com valor inferior a 2.000 pontos arcanos. Como Ziderman estava explicando, a luz das estrelas gradualmente revelou fileiras e mais fileiras de estantes com números. E nessas unidades, havia inúmeros itens, e entre eles, alguns eram de aparência simples, e alguns eram deslumbrantes e brilhantes com brilho de sonho. Lucien se sentiu ainda mais animado do que quando estava no laboratório alquímico de Maskelyne, pois no laboratório havia apenas materiais e ingredientes mágicos. Sob o guia de Lazar e Rodon, Lucien tentou o seu melhor para se acalmar e primeiro chegou na frente da estante onde estavam inúmeras vestes mágicas, capas e chapéus. Robe de Davey, duplicado. Duplicado do manto mágico de nível de lenda de Davey Rodel, nível 9 de alto nível. Reduz o tempo de buffer de lançamento de feitiços em 3 segundos, fornece ao usuário um nível de defesa como Cavaleiro Radiante de nível 6 e aumenta o nível de resistência a feitiços do usuário para o 9º círculo. Pré-requisito: o poder espiritual do usuário deve ser pelo menos do nível do 7º círculo, ou ele se tornaria um idiota. Davey Rodel. Embora seja apenas uma duplicata, ainda é muito valioso. A pessoa que é capaz de oferecer o suficiente, no valor de 10 milhões de pontos arcanos ou um ducado ou um principado, deve merecê-lo. Davey Rodel era membro do Conselho Supremo. Os olhos de Lucien não conseguiam se afastar desse manto de magia negra do antigo estilo do Império Mágico. Este era o melhor manto mágico que ele já tinha visto. Reduzir o tempo de buffering do lançamento de feitiços em 3 segundos significava que alguém poderia continuar lançando feitiços no 6º círculo sem nenhuma parada, para que o usuário pudesse matar seu inimigo como uma poderosa tempestade. Este era definitivamente um manto que a maioria dos feiticeiros sonharia em ter. No entanto, o preço estava além da imaginação de Lucien. De acordo com o que Lucien sabia, mesmo a família Violet só poderia ter uma renda total de 800 mil tales por ano, e esse manto valia 10 milhões de pontos arcanos. Neste momento, Lucien viu outro manto mágico de nível 7 que poderia refletir ataques de longo alcance e de alvo único. No entanto, ele também não podia pagar. Depois de um bom tempo, ele finalmente encontrou duas que poderiam lhe agradar. Uma se chamava Ninfa e a outra Transformação. Outros eram muito caros ou não eram o que Lucien queria. Lucien verificou Ninfa, que valia 1.500 pontos, encantado com 2 efeitos mágicos, Gloss e Charme, e poderia fornecer ao usuário um nível de defesa como um cavaleiro de nível 3. O usuário, não importa homem ou mulher, seria super charmoso, e esse charme pode ir além do gênero. Muitos grandes descontos seriam dados ao usuário e até brindes. Cuidado, os perseguidores podem ser loucos. Lucien tremeu um pouco depois de ler isso, e rapidamente o colocou de lado. Então ele pegou o manto chamado Transformação. Roupa mágica de nível 3 de nível médio, encantada com transformação, dando ao usuário o nível de defesa como um cavaleiro de nível 2 e resistência mágica como um feiticeiro do 3º círculo. O usuário pode se transformar em um rato, uma coruja e um troll uma vez por dia para cada um. Assunção Felipe.
O corpo transforma, não o coração. Este manto valia 1960 pontos arcanos, e era mais caro do que outros mantos do mesmo nível. No entanto, Lucien ainda o escolheu, pois não sabia nada sobre transformação e sentiu que não estava fazendo nenhum progresso no estudo de transformação. Apesar do fato de Lucien saber um pouco sobre anatomia, que era o pré-requisito para estudar transformação, Lucien ainda estava tendo dificuldade em entender como a transformação funcionava. Lucien teve a sensação de que este manto poderia ser muito útil para ele em algum momento no futuro. Depois de dizer a Ziderman e Rodham sua escolha, Lucien conjurou identificação e deixou sua marca de poder espiritual no manto. Depois vestiu o manto. Depois de concentrar seu poder espiritual no manto, Lucien transformou o manto em um terno preto decente e um par de sapatos de couro. Usando o resto dos 40 pontos arcanos, Lucien comprou 10 garrafas de uma poção roxo escuro chamada Elixir de Florencia. Ele planejava tomar uma garrafa para cada um dos 10 meses seguintes para lidar melhor com a velocidade muito melhorada dele fazendo meditação com o anel, elemento. Até agora, 2.000 pontos arcanos haviam desaparecido. Quando Lucien estava prestes a sair com Lazar e Rodham, Ziderman disse a ele, Sr. Evans, como vencedor do prêmio Olm Crown e membro de honra da Olm Royal Magic Academy, você recebe um presente gratuito, um livro. Então, um livro de capa fina apareceu na mão de Lucien. Mating Magic Titans, de Florencia Ranca Constantine. Lucien folheou o livro rapidamente. O livro era sobre como evitar que dois itens mágicos afetassem um ao outro quando estavam muito próximos. Por exemplo, se Lucien quisesse ter um anel em cada um de seus 10 dedos, ele precisava organizá-los adequadamente ou colocar anéis de buffer entre os anéis que não concordavam entre si para mitigar o conflito. No entanto, esses eram sempre caros, e era por isso que a maioria dos feiticeiros usava apenas 2 anéis em uma mão. Depois de dar mais uma olhada no armazém, Lucien deixou o local com Lazar e Rodham. No início da manhã seguinte, estação Hexagron. Vestindo os longos ternos trespassados do mesmo estilo, Lucien e Lazar esperavam o trem na plataforma, com as mãos nos bolsos. Assobiando, o trem azul escuro parou lentamente na frente deles. Um homem de meia idade decentemente vestido desceu do trem. Depois de olhar para Lucien por um segundo, ele rapidamente se afastou junto com outras pessoas. Lucien e Lazar entraram no trem e escolheram 2 assentos ao lado da janela. Depois de sair da plataforma, o homem de meia idade andou ainda mais rápido. Quando ele entrou em um vale tranquilo e remoto, ele pegou um pergaminho e encostou o rosto nele. A luz divina saiu do pergaminho, e o homem olhou com grande dor, mas não emitiu nenhum som. Quando a luz desapareceu, havia um pedaço de papel transparente em suas mãos, e a foto de Lucien estava nele. O feitiço divino tirou sua memória e retratou o que ele viu. Então, o homem foi para uma igreja remota com o pedaço de papel. Sentado na cadeira da frente, ele começou a orar silenciosamente. Depois disso, ele saiu da igreja, mas deixou o pedaço de papel em seu assento. Um pastor saiu e o pegou. O papel foi entregue em vários níveis e finalmente enviado a Pilibel, o cardeal da paróquia de Olm. Lucien Evans X, o mais recente vencedor do prêmio Olm Crown, parece bem jovem. Ele murmurou. Então, ele se virou para os outros cardeais e o líder da Inquisição. Melhore seu nível para ser aniquilado. Quando houver uma chance, envie os vigias noturnos para acabar com ele, e em breve enviarei as informações para o Brigtal. Embora Lucien tenha sido o vencedor do prêmio Olm Crown, ele não era poderoso e influente o suficiente para estar na lista de limpeza. Mesmo Felipe, o vencedor do trono imortal, não entrou na lista de limpeza até que humilhou a igreja bem na cara. Seu desejo é a nossa vontade, disse Gendon humildemente. Mas temo que encontrar uma chance como essa não seja fácil. Primeiro, um feiticeiro promissor como ele não deixaria Alin facilmente, e segundo, a maioria dos vigias noturnos de nível médio seriam mortos por seu anel, a menos que possamos enviar alguns realmente bons. Mas se este fosse o caso, a vontade dos elementos e o Congresso se vingariam com certeza. Se houver uma chance, quero solicitar o uso da relíquia sagrada. O poder da paróquia de Olm era muito maior do que o da paróquia de Violet, ou eles teriam sido eliminados pelo Congresso há muito tempo. Eles tinham poder suficiente para resistir até que pudessem abrir o portal para ter apoio da Cidade Santa. Pilibel assentiu e suspirou. O Congresso nunca carece de jovens talentos, mesmo nos anos mais recentes. Temos sorte de que todos os papas tenham enfatizado a melhoria da base dos feitiços divinos, então não estamos ficando para trás. Ao ouvir isso, os vários cardeais e o líder da Inquisição assentiram com alguma emoção. Eles se sentiram preocupados e com sorte. Ali, no 35º andar da sede do Congresso de Magia.
19 dos 24 membros do Conselho Supremo, todos os 7 grandes arcanistas e 8 dos 11 arquimagos lendários estavam presentes. De acordo com as informações fornecidas por Malfurion, vários anciões druidas não trabalharão conosco. Então, entre os druidas que estão visitando Alin, alguns são da Nature Rebellion, que querem atrapalhar nosso projeto. Como alguns deles são na verdade da família real dos elfos, Malfurion só pode fingir que não sabe nada sobre isso, e ele quer que nós resolvamos isso, disse um velho de cabelos brancos e olhos azuis claros. O velho era alto e ainda em boa forma, e usava terno preto e gravata borboleta. Presidente Douglas, você nos chamou aqui só para isso? Aquele que falava agressivamente era um velho baixo e de aparência elegante, vestindo uma túnica vermelha brilhante. Seu cabelo era uma mistura de preto e branco, e suas pupilas vermelhas eram brilhantes e afiadas. Capítulo 219 Capítulo 219 Grupo de pesquisa de Lucien. Eu vou deixar esses pequenos druidas em paz para deixá-los destruir nossa pesquisa. Eu sou tão estúpido em seus olhos, Douglas. Lord of Storm gritou furiosamente com o presidente Douglas. Enquanto isso, todos os arquimagos presentes se inclinaram levemente para trás em suas cadeiras, tentando ficar longe dos uivos do Senhor da Tempestade. Douglas, no entanto, permaneceu bastante calmo. Obviamente, ele estava muito acostumado com isso e confortou Lord of Storm, sorrindo. Fernando, sua principal tarefa ao trabalhar com Atawai e Vicente é cooperar com Malfurion para revelar e entender os segredos do poder da natureza. E tenho certeza de que todos aqui estão dispostos a ajudá-lo. Os nomes de muitos feiticeiros antigos que estabeleceram o Congresso de Magia com Douglas gradualmente desapareceram devido ao desenvolvimento dos arcanos, e agora apenas 5 deles ainda estavam aqui. O resto dos 6 grandes arcanistas eram mais ou menos juniores aos olhos de Douglas, e 2 deles podiam até ser considerados seus alunos. Brock, um cavalheiro de meia-idade usando uma peruca e um par de óculos de aro dourado. Oliver Constantine, um elegante homem de meia-idade com cabelos e olhos pretos. E Elaine Price, uma bela dama de aparência elfa. Todos concordaram levemente. Por mais que competissem entre si na maior parte do tempo e se pudessem se dar bem juntos, neste momento, todos estavam dispostos a oferecer sua ajuda, pois sabiam o quão importante era esse projeto. Se pudessem revelar o segredo da magia da natureza, estariam um passo mais perto de desvendar o segredo do poder divino. Uma vez que todos os feiticeiros pudessem lançar feitiços divinos, a maioria dos pastores, cardeais e cavaleiros não seriam mais capazes de acreditar em sua fé. Eles seriam devorados pela luz sagrada ou perderiam todo o seu poder. Nada era mais importante do que isso para o Congresso de Magia. Além disso, Fernando, você acha que esses druidas da Nature Rebellion são os únicos que querem interromper nosso projeto? Você acha que eles não relatariam isso à igreja secretamente? Em breve, você enfrentará a grande pressão da Nature Rebellion e da igreja, mas quero que todos permaneçam focados no projeto, e é por isso que quero eliminar esse perigo oculto para você agora com antecedência. Era óbvio agora que a verdadeira intenção do presidente ao pedir que eles viessem aqui era discutir como evitar que a igreja arruinasse seu projeto. O tópico sobre os druidas da Nature Rebellion foi apenas o aperitivo de hoje. Entendo. Presidente Douglas, eu sou o culpado. Embora Pilibel tenha sido bastante contido, sempre há coisas que estão fora de seu controle. Depois de entender o plano de Douglas, Fernando admitiu sua culpa sem rodeios. Do outro lado da mesa redonda estava sentado um homem pálido de meia-idade vestindo uma capa preta. Ele parecia tão magro que parecia que havia apenas uma camada de pele cobrindo seu esqueleto. Nos olhos do homem, 2 aglomerados de chamas vermelho escuras estavam piscando. Ele disse em voz baixa: "Você nunca pensa muito em outras coisas além de arcanos e magia, velho psicopata. Acho que devemos marginalizar secretamente esses druidas incooperantes, atribuindo-os a arcanistas famosos que, na verdade, não estarão realmente envolvidos no projeto." Sendo chamado seu apelido, velho psicopata, Fernando não se importou muito. "É por isso que você nunca ousa discutir problemas matemáticos e arcanos comigo, Vicente. Quão famoso você acha que os arcanistas deveriam ser, Sr. Vicente?" perguntou outro arquimago lendário, Klaus, que tentou não deixar a situação constranger Vicente. Depois de dar uma olhada em Atawai, que estava sentado em silêncio como uma estátua, Vicente respondeu: "O recente vencedor do prêmio Imortal Throne e o mais jovem vencedor do prêmio Almcrown deve ser suficiente. Felipe está ocupado com seus experimentos recentes, então ele não estaria realmente envolvido. Quanto a Lucien Evans da Vontade dos Elementos, ele ainda não é capaz de analisar feitiços divinos. Dona Florencia o apresentou ao projeto apenas esperando que ele pudesse aprender algo com isso.
No entanto, sua reputação deve ser persuasiva o suficiente para esses druidas. Soa bem. Como você se sente, meu professor? Brock, o arcanista muito influente que apresentou sua própria compreensão da forma de poder espiritual contra Douglas, foi, surpreendentemente, aluno de Douglas. No entanto, eles pareciam ser bastante frios um com o outro. Alguns rumores sobre eles pareciam ser verdade. Antes de Douglas assentir, Atawai de repente disse a todos eles, enquanto seus olhos cinza prateados olhavam para todos os feiticeiros presentes. Cada um dos dois lidera um grupo, a fim de separar os druidas que não são cooperativos. Douglas concordou. Isso é ainda melhor. Se todos aqui concordarem com este plano, passaremos agora para o próximo tópico, como evitar que a igreja destrua nosso projeto. Douglas, na vila de Lucien. Uau! Faz apenas alguns dias, e nosso professor de mão verde, Lucien Evans, tornou-se o vencedor do prêmio Omicron, o mais novo. Rock andou e pulou ao redor de Lucien animadamente. Como você se sente agora? Você é definitivamente o mais rápido da história a se tornar nível 4 em Arcana. Lucien se divertiu com Rock, sentindo que poderia se tornar um bom jornalista. Continuo o mesmo, e a única mudança é que as pessoas agora me veem de forma diferente. Se eu levar seu projeto ao conselho agora, talvez ele possa ser aprovado. Rock suspirou emocionado. Reputação e status. Uau! Lucien, se você quiser desenvolver alguma proposta de pesquisa, posso compartilhar algumas de minhas ideias com você, ou eu posso ser seu ajudante. Jerome e Veonia apenas ignoraram as palavras de Rock, mas continuaram a olhar para Lucien e seu anel de uma maneira inacreditável. Depois de um bom tempo, Veonia disse: agora sinto que tenho algo para mostrar, pois trabalhei com o vencedor do prêmio Omicron por tanto tempo, mas, ao mesmo tempo, sua história e as mudanças que fizemos são simplesmente milagrosos. Ela fez uma pausa por um segundo, e então sorriu. É a tendência em Olm que um cavalheiro propor a uma dama com um anel. Você e seu anel Omicron são definitivamente uma combinação que nenhuma mulher poderia dizer não para você. Nesse momento, Rock interrompeu. A propósito, há algum tempo, Beat e aqueles caras reclamaram com a escola dizendo que você estava sempre fora da escola e não estava carregando sua responsabilidade como professor, então eles queriam que você ser demitido. Mas você sabe o que? Assim que chegaram na sala do diretor, chegou aquela edição da Element também. Quando Beat soube que você ganhou o prêmio Omicron, ele deixou cair sua xícara de porcelana Colette favorita no chão. Lucien, eu gostaria que algum dia sua pesquisa pudesse derrubar a crença deles. Rock estava obviamente muito animado. Quando Lucien voltou hoje, vários professores que não gostavam dele foram embora quando ainda estavam longe de Lucien. Lucien, para quem é esta carta? Este é grosso. Jerome viu o envelope na mão de Lucien. Lucien acenou com a mão esquerda, para um amigo meu. Mais cedo, ele passou mais de uma hora escrevendo esta carta para Natasha. Nesta carta, ele compartilhou com ela o que viu e aprendeu, e ainda alguns de seus pensamentos sobre música. Lucien também usou códigos secretos e disse a Natasha que havia ganhado seu próprio anel Omicron, e parte da carta também era para a família de Joel, especialmente seu amigo, Jun. Para sua amada? Aposto que ela deve ser muito gentil e bonita, ou você não iria simplesmente ignorar todas as belezas daqui. Veonia brincou. Você é um arcanista de nível 4 e um feiticeiro do primeiro círculo agora, e você pode trazê-la aqui para morar com você em Alim. Lucien admitiu que Natasha era muito bonita, mas falando em ser gentil, Lucien apenas deu um sorriso estranho. Neste momento, Nick, Sprint e os outros aprendizes chegaram. Eles olharam para Lucien com muito respeito. Sr. Evans, você está partindo em breve? Eles estavam mais do que orgulhosos de serem alunos do Sr. Evans. Lucien sorriu e assentiu. Sim, mas ainda estou em Alim. Se vocês ainda quiserem estudar depois de mim, sejam bem-vindos à minha nova casa no sábado. Lucien tinha muitos deveres de casa do Sr. Raventi e agora ele se sentia bastante ansioso para compartilhar esse sentimento adorável com seus alunos. Sério? Nick ficou muito surpresa, e todos os outros aprendizes sorriram. Com a ajuda do Sr. Evans, Shelly agora estava alcançando seus colegas do primeiro ano, e até mesmo aqueles aprendizes inteligentes como Nick e Grant. Assim, muitos professores começaram a usar a forma de ensinar de Lucien e a dar muita lição de casa aos alunos, o que estava deixando muitos aprendizes malucos. Lucien assentiu de maneira relaxada e então mostrou seu sorriso perfeito. Meus testes estão todos prontos. Como se um raio acabasse de atingi-los, todos os sorrisos dos aprendizes congelaram. Na segunda-feira de manhã, a carruagem de Lucien chegou a Sariva.
De acordo com as instruções, Lucien iria encontrar os membros de seu grupo de pesquisa aqui no Dragon Routlin. Usando uma cartola preta e um terno trespassado, Lucien parecia bastante culto e elegante. Em seu peito, havia um distintivo arcano de 4 estrelas e um distintivo mágico de 2 círculos. Capítulo 220. Capítulo 220. Ideias diferentes. Antes de entrar na pousada, Lucien tirou seu distintivo mágico e manteve apenas seu distintivo arcano de 4 estrelas no peito. Então ele colocou um par de óculos de aro de metal que ele comprou em Alim para disfarçar. Ele estava preocupado que Patrick Offenberg já o tivesse reconhecido, então ele queria ser mais cuidadoso agora. Antes tarde do que nunca. A fina corrente de metal dos óculos estava agora pendurada ao lado do rosto um tanto anguloso de Lucien. Ajustando levemente a gravata borboleta, Lucien entrou na Dragon Routlin com confiança, em um ritmo constante. A luz do sol entrava na pousada pelas janelas. Tudo parecia calmo e radiante. 2 belos elfos druidas loiros, um homem e uma mulher, estavam agora sentados no sofá no canto, esperando o feiticeiro do Congresso de Magia, e estavam cercados por vários lindos guardas élficos e empregadas. Não havia outros hóspedes ali, apenas o dono da pousada e os criados. Irmão, Lucien Evans, Elemental Order, é o mais jovem vencedor do prêmio Olmcrown, e também um arcanista de nível 4. Então seu poder mágico deve estar próximo do nível sênior. O que devemos fazer? Perguntou a elfa extremamente bonita por preocupação. Ela não esperava que eles fossem separados de seus professores, e todo o seu plano de prejudicar o projeto foi assim perturbado. Agora eles foram alocados em um pequeno grupo com um jovem e talentoso feiticeiro, Lucien Evans, o vencedor do prêmio Olmcrown. Qualquer coisa errada que eles quisessem fazer com a terra do piloto seria tão clara e óbvia sob os olhos desse arcanista. Para garantir que a fama de Lucien estivesse em seu melhor uso, o Comitê de Assuntos omitiu propositalmente o nível do círculo mágico de Lucien quando eles forneceram aos druidas as informações de Lucien. E eles também deram a Lucien um título bem legal, que veio de várias rodadas de discussão. Ordem Elemental. Enquanto Felipe não precisava esconder seu nível de círculo mágico, ele também tinha um novo título. Mão de reabilitação. Iristine, nós ficaremos bem. Primeiro, podemos não cooperar oferecendo a ele impressões de feitiços divinos com partes faltando. Segundo, agora que estaremos envolvidos nos experimentos, quando precisarmos coletar dados importantes, podemos cometer erros o tempo todo. Quero dizer, o que sabemos sobre arcanos? Respondeu Arcelion, com uma expressão facial de desgosto que mostrava sua repulsa pelos seres humanos. Nosso principal trabalho é perder tempo aqui, já que outros anciões do Palácio Real ainda estão trabalhando para deter o grande ancião. Em breve estaremos de volta às nossas florestas limpas e bonitas. Iristine assentiu e sorriu. Espero que possamos fazer algo aqui pela nossa natureza. A propósito, algumas das invenções de seres humanos não são tão ruins assim. Este sofá é muito bom. Arcelion rapidamente ficou muito sério. Iristine, lembre-se de que esses sofás são feitos de troncos, de pessoas cortando árvores que ainda estavam vivas. Eu quase posso ouvir aquelas árvores chorando. Não se entregue à degeneração. Nada é melhor do que sentar em árvores reais cheias de vitalidade. Ao ouvir a repreensão de seu irmão mais velho, Iristine se sentiu um pouco chateada. No entanto, ela ainda assentiu seriamente. Eu não vou esquecer todos os presentes da Mãe Natureza. Sendo resoluta, ela secretamente cerrou os punhos. Ela definitivamente impediria os seres humanos de destruir a Mãe Natureza. Neste momento, eles notaram que um jovem de estatura mediana entrou, vestindo camisa branca, colete escuro, terno trespassado e uma cartola preta. Os óculos de aro de metal o faziam parecer bastante profundo e elegante. Como ser humano, esse jovem não parecia ruim, e ele realmente parecia ser muito bem educado. Esta foi a primeira impressão de Iristine e Arcelion sobre Lucien. Desde que deixaram a floresta e vieram para a sociedade humana, estavam acostumados a julgar primeiro a aparência das pessoas. Logo, eles notaram o anel roxo claro na mão direita de Lucien. Eles reconheceram que era o anel Olmcrown, conforme informado pelo Congresso. Sabendo que esse jovem era Lucien Evans, Arcelion e Iristine se levantaram juntos. Como membros da família real dos elfos, eles precisavam manter suas boas maneiras. Além disso, no fundo de suas mentes, o título de Suazor de Lucien e sua reputação também os afetavam. Bom dia, Princesa Iristine e Príncipe Arcelion. Lucien tirou a cartola de maneira educada. Ele secretamente se sentiu grato que o comitê o designou para este grupo, já que o príncipe era de nível 4 e a princesa de nível 3, e Lucien poderia lidar facilmente com eles com seu anel, elemento. Quanto ao seu status nobre, Lucien não se importava.
Afinal, ele não era um elfo. Claro, os guardas da princesa e do príncipe eram mais poderosos. De acordo com as informações fornecidas pelo comitê, Anguster era um arqueiro mágico de nível 7, e Tyriel era um cavaleiro élfico de nível 6. Diante deste arcanista, a princesa Iristine e o príncipe Arcelion também o cumprimentaram com modos reais. Sim, somos membros do Palácio Real de Trumaner. Posso perguntar se você é o Sr. Lucien Evans, Ordem Elemental? Ao ouvir seu próprio título, o próprio Lucien ficou bastante surpreso. Meio segundo depois, ele assentiu e calmamente sentou-se com o príncipe e a princesa. Ainda precisamos esperar por mais 2 membros para iniciar nossos experimentos e pesquisas. A terra na parte sudeste da cidade nos pertence. Parte dela é fértil e parte é pobre. Assim, podemos realizar experimentos de contraste. Arcelion e Iristine não estavam nem um pouco interessados na terminologia de Lucien. Em vez disso, eles começaram a conversar sobre artes com Lucien. Claro que Lucien não tinha medo desse assunto. Em geral, eles tiveram uma conversa muito boa, porque Lucien orientou propositalmente seu tópico para a música. Lucien realmente aprendeu um pouco e se inspirou no príncipe e na princesa falando sobre música élfica. Ao mesmo tempo, a compreensão cuidadosamente estruturada de música e sentimentos e emoções profundos de Lucien também tocaram Arcelion e Iristine. Entre todos vocês, seres humanos, artistas como músicos, escultores, dramaturgos, eles são do maior valor para o mundo. As artes são o melhor retorno à generosidade da Mãe Natureza. Arcelion estava de muito bom humor, como se estivesse conversando com um artista, em vez do vencedor do prêmio Almcrone, uma autoridade na escola de Element. Lucien olhou ligeiramente para o emblema arcano em seu peito. Ele suspirou com emoção em sua mente, já que os 2 nobres elfos realmente tinham algum preconceito. Para os seres humanos, ao contrário dos elfos que nasceram com tatuagens mágicas, eles precisavam sobreviver primeiro e, portanto, a sociedade humana precisava de tantas ocupações diferentes para funcionar adequadamente. Quando Lucien começou a ficar um pouco entediado, 2 feiticeiros entraram. Um era um feiticeiro idoso vestindo uma túnica preta com um distintivo arcano de 5 estrelas e um distintivo mágico de 4 círculos, e o outro era de meia-idade, cabelos loiros, cujos arcanos nível era 4, círculo mágico nível 3. Eles eram os outros 2 membros do grupo de experimentos de Lucien, Sr. Tyriel e Sr. Urina. Depois de se apresentarem, Tyriel disse em voz alta: "Eu estava correndo mais cedo e ainda não tomei café da manhã. Posso comer alguma coisa primeiro? Honestamente, não posso trabalhar com o estômago vazio." Arcelion estava mais do que feliz com qualquer coisa que pudesse desperdiçar seu tempo, claro. Iristine e eu também não comemos antes. Por que não temos algo para comer juntos? O que você acha, Sr. Evans? Lucien assentiu. Sabendo que eles estavam tentando perder tempo, ele também queria manter o príncipe e a princesa ocupados para evitar que eles atrapalhassem a pesquisa de outros grupos. Na sala de jantar da estalagem, Lucien estava cortando sua salsicha, enquanto Tyriel e Urina trabalhavam em seus bifes meio mal passados, que estavam bastante sangrentos. Iristine não aguentava mais aquilo. Ela largou a faca e o garfo e disse ofendida: "Por que vocês, seres humanos, precisam prejudicar vidas para satisfazer seu próprio desejo? Gado, cabras, galinhas serão nossos amigos. A Mãe Natureza tem sido bastante tolerante com vocês, seres humanos." Arcelion também parecia bastante irritado. Embora Tyriel e Urine sentissem que os 2 elfos estavam sendo bastante rudes, eles ainda largaram a faca e o garfo. Lucien engoliu lentamente um pedaço de salsicha e deu uma olhada nas frutas nos pratos de Iristine e Arcelion. Então ele disse lentamente: "Por que vocês elfos precisam prejudicar vidas para satisfazer seu próprio desejo? As plantas fizeram algo errado? Por que você colhe seus frutos, seus descendentes? De acordo com a escola de necromancia e a igreja, as plantas também são vidas. Você não acha? Você, Sr. Evans, pensei que fosse diferente. Eu pensei que você fosse um artista cujo coração estava cheio de amor. No entanto, estou errado. Você ainda é um feiticeiro cruel. Aproveite seu maldito café da manhã. Não fale conosco sobre o projeto até que todos vocês terminem com seu maldito café da manhã." Iristine saiu furiosa da mesa com Arcelion. "Bom para você, Sr. Evans." Tyriel sorriu. "Embora você pareça bastante gentil, você é bom em sátira. E eu não posso acreditar como eles são hipócritas. Precisamos proteger a natureza, mas também precisamos sobreviver", disse Lucien seriamente, e então sorriu. "Qualquer coisa que me impeça de comer carne é heresia."
Para ser honesto, Lucien fantasiou antes que ele poderia ter um belo relacionamento com uma dama elfa aqui neste mundo, mas agora parecia muito menos provável de acontecer. Eu gosto do que você disse. Qualquer coisa que me impeça de comer carne é heresia. Tyrell colocou um grande pedaço de carne na boca e mastigou com força. Lucien limpou o canto da boca suavemente. Ele sabia claramente que Tyrell e Urine não podiam ser chamados de arcanistas, e seus distintivos eram todos falsos. Tyrell era, de fato, um arcanista de nível 3, feiticeiro do sexto círculo, enquanto Urina era um arcanista de nível 2, feiticeiro do quinto círculo. Eram feiticeiros que se especializaram mais em lutar. E sua verdadeira tarefa aqui era lidar com o príncipe e os guardas da princesa. Lucien tomou um gole de água e pensou consigo mesmo. 2 druidas élficos que não querem trabalhar conosco, mais 2 feiticeiros que gostam de lutar, mais eu, um arcanista de nível 4 que na verdade não é digno do título. Que grupo!